Fala pessoal, fala Figueiredo, boa noite, Fala, deixa eu boa enquadrar noite. aqui a gente. E aí Figueiredo, boa noite, você tá falando aí diretamente dos States, Nova Orleans. States, em loco. Começou a bater um friozinho hoje aqui. A gente que é brasileiro está acostumado com 7 graus, 5 graus. Aí o congresso muito bom, superou as expectativas aqui. Eu acho que teve muita coisa boa que vocês vão ver hoje que a gente vai discutir, né? Boa Figueiredo, então só lembrando, né, pessoal chegando aqui, já temos aqui 75 pessoas ao vivo. Estamos no último dia do Congresso American Heart 2025 e como tradicionalmente fazemos, estamos aqui com vocês já no dia de encerramento do Congresso para fazer aquele top 10, talvez um pouquinho mais, top 10 trials que foram apresentados aí no Congresso. Eu falando aqui do Brasil, de Recife, 29 graus, eu acho, agora aqui, Figueiredo, 8 horas da noite. Figuinha falando diretamente de Nova Orleans, acompanhou lá em loco as apresentações todas. E vou chamar, Zé, liga a tua câmera aí daqui a pouco para saber que eu posso te chamar. Vou chamar Zé Roberto, que é nosso colaborador. Opa, vou chamar já aqui. Chega aí, Zé. E aí, tranquilo? Tá fechado, ó. Ligou o Deixa eu áudio abrir aí. aqui, Zé. Abre aí. Vai. Abre o C. Opa, agora foi. Rapaz, turma toda caindo aqui. Calma, Voltou? voltamos aqui. Agora foi. Pronto. Fechou. Só eu que tô Vai New ficar Orleans, tem uma assim agora. internet estável aqui, pô. E aí? Pois é. Fala, Zé. Tranquilo? Fala. Beleza, Lapa? Beleza, Figuinha? Beleza, boa noite. Para quem não viu o Zé ainda nos nossos incontáveis podcasts, Zé é nosso colaborador já aí de longa data também, um dos chefes lá da emergência do INCOR. Seja bem-vindo, Zé. Povo, aqui como é que a gente vai fazer? Como sempre, tem muita coisa para ver. Já vou adiantar que vão ser mais de 10 trabalhos, como está muito bom aqui o congresso, a gente trouxe uns 12, talvez 13 para falar aqui. E a gente vai dividir aqui em macro áreas, certo? Então, como é que eu dividi aqui? FA, eu acho que foi o tema principal aqui do congresso. Separamos aqui 6 trabalhos de FA, muita coisa. Dislipidemia, bastante coisa também. E aí lá no final a gente fala de DAC, tem um trabalho importantíssimo de DAC, finalmente a resposta definitiva sobre beta-block no infarto, vamos comentar isso. E um trial massa de polipil, né, polipílula na IC com fracionação reduzida, que eu achei sensacional também. Figueiredo tá... Figueiredo, tua imagem sumiu aí um pouquinho, enquanto você... Vou te tirar aqui, enquanto você Falou da acerta gente, aí, mas ele que tá com sinal ruim agora. Beleza. E Figuinha, já vou adiantar. A Figuinha tá lá no hotel lá de Nova Orleans, disse que a internet não tava lá essas coisas, então se em algum momento der bronca aí, foi isso. Daqui a pouquinho eu chamo ele de volta. Zé, vamos começando aqui enquanto Figuinha acerta lá a conexão dele. De FA, então, a gente separou aqui 6 trabalhos, certo? E desses trabalhos aí, eu quero começar logo com o tal... Acho que vai ser o segundo menor trabalho que a gente vai comentar aqui, né? 200 pacientes só, mas talvez tenha sido o trabalho que tenha sido mais comentado em rede social, que é a questão do café em paciente que tem FA, né? Eu Zé, até não sei repostei você. também isso aí. Aí, todos nós aqui somos da turma do café. Zé já fez residência em 5, 7 anos depois de mim, mas na época que a gente fez residência em Figuinha, era pressão basal ali da arritmia, né, Zé? Paciente tem FA, paciente tem extracístole atrial, ventricular, qualquer coisa que seja, ó, vamos cortar álcool, vamos emagrecer, vamos cortar o café, era sempre essa história, né? É um dogma, Então, né, Lapa? existia essa história, né, que aumentava risco de arritmia e tal. Mas a gente cobriu isso também já no Cardio Papers, tem uns anos já, né, Zé, que saiu aquele estudo CRAVE, que era extracístole atrial versus café, e não teve diferença, né, tomar ou não tomar café não teve diferença. E ainda tinha estudo observacional que sugeria que, paradoxalmente, para o que a gente conhecia a vida toda aí, que o consumo de café poderia até diminuir a incidência de FA. E aí, Zé, resumindo, fizeram esse estudo aqui, já que Figuinho não voltou ainda, eu vou tocando o barco aqui, fizeram esse estudo que chama DCAF, né, em que eles pegavam ali 200 pacientes que tinham FA, o flutter persistente, que estava em programação de fazer cardioversão para voltar para ritmo sinusal. Esse pessoal tinha consumido café nos últimos anos, ou estava consumindo no momento, ou consumiu até pouco tempo atrás, enfim.
e aí separava em 2 grupos. Um grupo deveria ficar abstêmio do café e o outro grupo tocava o barco, podia continuar bebendo do jeito que estava acostumado, né? E aí chamou a atenção, né, Zé, que diminuiu em 39% a recidiva de FA no grupo que continuou tomando café, né? O contrário do que a gente achava algumas décadas atrás. E aí, vai continuar tomando um cafezinho aí, Zé? Ah, com certeza. Acho que a gente estava falando lá no grupo, vai entrar até para prescrição ali, né? De manhã um expresso, à tarde um coado, um cappuccino à noite. Muito interessante, né? Lembrando, né? interessante. Tem gente, né, Zé? Eu lembro na época da residência, tinha gente que tomava ali uns 7, 8 cafés por dia. Não é isso que a gente tá falando aqui, né? Aqui o pessoal era feita a recomendação de tomar ali pelo menos 1 xícara por dia. No final das contas, a maioria dos pacientes tomam entre 1 a 2 xícaras por dia. Então, assim, doses normais de café, digamos assim, né? E eu acho que outro ponto relevante é esse. A gente não tá estudando pegar um paciente que é abstêmio de café e falar, ó, começa a tomar café aí agora. Era gente que já usava e basicamente a recomendação era, continua usando, toca o barco ou para, né? Mas uma bela redução, 39%, né? Porque, pô, até a gente sabe que quando a gente, pelo menos eu não rendo muito bem sem café também, né? Você fica alguns dias sem. Será também que não poderia ter algum efeito lá de pensar em abstinência de café? Porque a gente sabe que o paciente que tem abstinência de nicotina, outras coisas, às vezes tem aquele estresse catecolaminérgico, paciente com abstinência alcoólica, às vezes tem aquela sudorese, taquicardia. Será que não poderia ter esse efeito também? Os próprios autores endereçaram esse ponto, Zé. Deixa eu até dar uma ótima pergunta. Eu vou até dar um zoom aqui no meu mapa mental, onde eu resumo aqui o nosso mapa mental, onde a gente resume as coisas todas. E ó, que interessante. Deixa eu compartilhar aqui a tela. 2 segundinhos. E esse mapa mental é ouro, né, pessoal? Isso daí é... Deixa eu só abrir aqui, tive que resetar meu computador, formatá-lo recentemente, ele está pedindo liberação de tudo aqui para acessar aqui as telas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se precisar, eu posso compartilhar também. Beleza. Fala o seguinte, compartilha do teu lado então, Zé, por favor. Dá um zoom bem grande no gráfico lá do mapa mental, que eu quero só comentar. Os autores mesmo dizem isso, Zé, que poderia ser isso, certo? Mesma coisa como você comentou, de abstinência alcoólica, né? Então poderia ter um estresse ali, de você estar tirando. Perfeito, Zé. Deixa eu botar aqui vou adicionar aqui no palco. Show. Então, ó, pessoal, vocês veem aí o que é que os autores comentam. Eles comentaram que, se você for notar, se fosse só essa questão que Zé comentou, de tirei o café agora, e aí poderia ser que a abstinência do café tivesse aumentado, não é que o café protegeu. A abstinência do café aumentou o risco de FA no grupo que ficou sem café, que é o gráfico de cima, né? O que os autores comentam não parece ser o caso, porque você vê que as curvas continuam divergindo ali, né, nos primeiros 2 meses, pelo menos, né, depois elas ficam meio paralelas, mas nos primeiros 2 meses, pelo menos, elas continuam ali abrindo, né, então sugerindo que não era só essa questão de ter tirado o café, mas sim do café estar protegendo em alguma instância, né, eles colocam, a gente comentou no vídeo lá que eu coloquei no Instagram, eles comentam vários mecanismos possíveis pelos quais o café poderia ser um fator protetor, mas foi o que eu comentei também lá no Instagram, né, Zé? Tem muita coisa que a gente não sabe 100% como é que atua, e a gente usa porque os trials mostraram que servia. E SGLT2 em C, diabetes, talvez seja um ótimo exemplo disso, né? A gente não sabe exatamente Pode tirar, Zé, agora aí Boa. A gente não sabe exatamente o mecanismo, mas os trials mostraram que funcionava, então vamos que vamos, né? Então, aqui, resumindo, eu acho... A da abstinência foi mais porque a abstinência, o pico da abstinência, ela é mais precoce, não vai durar essa abstinência por todo esse tempo, né? Só para o pessoal que não entendeu, isso. É porque o estudo tem um segmento aí de 180 dias, pelo menos, então não dá para ficar em abstinência por café tanto tempo, né? Exatamente, poderia dar um pico bem alto ali no começo, no grupo ficou em abstinência e depois tenderia a normalizar, mas não, né? Ele continuou abrindo ali as curvas e tal. Então, assim, resumindo, apesar de ser um trabalho pequeno, 200 pacientes só, né? Mas, mais uma vez, diminuiu em 39% a recorrência de FA no grupo, continuou usando café. Doses, mais uma vez, vamos ratificar isso, dose importa, né? Então era ali 1 a 2 xícaras por dia, nada do outro mundo. E eu acho que isso aqui tem repercussão prática no sentido, né, Zé? Você tá lá com o paciente com FA, aquela coisa toda, né? Já tínhamos evidência para extracístole, e o paciente diz, poxa, eu quero ficar usando, né? Para mim faz muita diferença, tal. A gente pode dizer com certa tranquilidade, certo, Figueiredo? Estamos terminando aqui o DCAF agora. Podemos dizer com certa tranquilidade para o paciente, olha, você tem FA,
a arritmia extrasístole supraventricular, como a gente já tinha visto no Crave, quero continuar tomando meu café, segue o jogo. Em relação a extrasístole, provavelmente não vai piorar, não vai fazer diferença. Em relação a FA, pode até ajudar, né? Então, artigo bem importante, né, Figueiredo, ali para o dia a dia de consultório, né? Certeza, vai ter um monte de gente pra gente no consultório, né? No mínimo, para a gente ficar mais tranquilo aí de não cortar o café indo em linha com o Crave, né? Que nem vocês comentaram. Perfeito. E lembrando só, isso vai ser, já adiante, que vai ser assunto do Cardio Papers Experience 2026, já combinei com o Luda a gente colocar isso. Atenção que, primeiro, em relação à cafeína, existe os limites, né, que se dizem saudáveis ali de cafeína, não passar de 300, 400 miligramas por dia. Uma xícara geralmente varia, né? Mas pode ter 90, 100 miligramas e tal. E cuidado quando a gente está falando de energético, tanto tem mais cafeína do que isso, muitos, como tem taurina, que essa sim tá ligado com o aumento de um bocado de arritmia. Mas vamos deixar para o Cardio Papers Experience 2026 para a gente falar isso. Figueiredo, Zé, agora depois que a gente falou de DCAF, eu disse que eram 6 trabalhos de FA. E eu vou fazer o seguinte, Figueiredo, vou até puxar logo o próximo, que é o da metformina, porque agora eu tô com medo de você cair aí no meio do negócio. E a gente tem algum problema. Eu continuei ouvindo, mas eu sumi para vocês. Eu fui para um terceiro fica tranquilo. Figueiredo, diz aí, agora que a gente falou de café, pode manter aí no seu paciente com FA o cafezinho dele, que não só não vai atrapalhar, como as evidências mostram que pode ajudar. Metformina e FA, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, Figueiredo? Diz aí o que é que foi esse estudo MERA-AF. Então, qual que é a ideia, né? Já tinha alguns estudos observacionais sugerindo que metformina poderia reduzir FA nesses pacientes. Então, não foi uma coisa do além que eles tiraram, realmente foi baseado no estudo observacional, que é gerador de hipótese. Então, havia uma hipótese que talvez a metformina pudesse ser benéfica nesses pacientes. E daí eles fizeram esse estudo desenhando exatamente isso. Pacientes sem diabetes, que tinham um IMC acima de 25, e que tinham um FA que ia fazer ablação. Então, o que eles queriam ver? Basicamente, se ao término de um ano, usar metformina para um paciente que não tinha indicação, por diabetes, por outros motivos, se isso poderia reduzir a chance do paciente ter arritmia. Então, eles foram 99 pacientes, também não foi um estudo muito grande, mas também não foi muito fácil de analisar. E aí, gente... Peraí, sumiu a imagem, Figueiredo. Não sei se o áudio vai estar ainda aí. Eu tô falando, você tá me escutando ou não? Tá, pode continuar. A imagem tá preta, mas pode... Tá sensível aqui a minha internet. Mete bala, vai, pode continuar aí. Mas resumindo, eles monitorizavam pelo Alavia Core, né, que é aquele aparelhinho que você coloca o dedo e tal, e ia seguindo aí semanalmente ou se tivesse sintomas. E ao término aí de um ano, eles conseguiram ver que o desfecho primário, que era recorrência de arritmia, que durasse mais de 30 segundos, houve uma redução de 50% no grupo que usou metformina. Então, olhando o resultado, parece que eu vou sair dando metformina para todo mundo, né? Mas a gente sabe que tivemos alguns viés aí, né? Estudo pequeno, não dá para bater o martelo. Teve 25% aí do grupo de metformina que parou, ou por intolerância, ou por outros motivos que o apresentador não soube explicar muito bem. Então, gera hipótese somente. Não dá para a gente bater o martelo, mas é interessante. Justifica fazer trabalhos maiores para a gente ter essa resposta, né? E aí, engraçado, né? Vê só, a gente tá... E calma, quem tá assistindo aqui, 135 pessoas já, fica tranquilo que a gente vai chegar com as pancadas daqui a pouco, 12 mil pacientes, estudos gigantes, como a gente tá acostumado. Pô, vocês abriram logo a live falando do estudo de 200 pacientes, eu de 100, que negócio é esse? Mas vê que coisa interessante, né, Figueiredo e Zé? Para mim, apesar de serem 2 estudos, entre aspas, parecidos, vendo coisas, né, antigas ou que não custam nada tal, e mostrando a bela diminuição aí de recorrência de FA, me parece ser uma evidência bem diferente as duas. Porque, primeiro, em relação à questão do café que a gente comentou agora há pouco, é você não interferir na vida do paciente, né? Não, eu já estou acostumado a tomar meu café, tenho FA, você vai tranquilizar, segue o jogo. É meio que um less is more, é o médico atuando menos na vida do paciente. Aqui já é diferente, aqui é você pegar um paciente que tem FA, e geralmente o paciente que tem FA, ele não tem só FA, né? Aqui era paciente que estava com sobrepeso, obesidade, muitos hipertensos, né? Diabético não podia ter, mas dislipidêmico e tal, ou seja, a pessoa já está usando um bocado de comprimido e você vai colocar uma medicação a mais na jogada, mesmo sendo uma medicação barata, que a gente tem muita experiência. Não me parece ser o caso a gente começar a prescrever agora só por causa desse trabalho com cerca de 100 pacientes, né? Mas
esperemos trabalhos novos, realmente pode ser que venha alguma coisa aí na jogada. Concorda, Zé? Concordo, acho que o fato de ter a maioria dos pacientes aí com IMC acima, a gente sabe que tem muita a ver a questão, tudo bem que a questão de perda de peso não teve muita diferença, mas acho que é uma população que tem um risco aumentado, que a gente já sabe, né, apneia do sono, obesidade, doente inflamado, hipertenso, então doente que tem risco de maior recorrência, talvez alguma via ali pode ter impactado, né, mas tem aquela questão também que uma parte também acabou abandonando, né, o tratamento, né, da metformina, então acho que é um estudo mais para a gente levantar hipóteses, né, acho que ninguém vai sair amanhã prescrevendo metformina para ninguém, mas é mais uma coisa interessante também para a gente talvez entender melhor o papel, talvez inflamação, o papel da resistência à insulina, não sei, alguma coisa nesse sentido do pós-operatório da FA. E vamos ver, né? Eu vi em algumas discussões, acho que os próprios autores colocando, e se fosse GLP-1 e tal, né? Enfim, porque lembrar sempre que o paciente com FA, geralmente ele tem todo aquele mecanismo cardiometabólico ali, o pano de fundo por trás, né? Nesse caso, mais uma vez, não eram pacientes diabéticos, mas tinha uma quantidade razoável de pré-diabético e tal. E será que essa mesma população, se a gente não fizesse GLP-1, né? Já tem alguns trabalhos mostrando isso, diminuição também de recorrência de FA em pacientes que já têm, coisas do tipo, né? A discussão é ampla aí, mas trabalho interessante, acho que ainda não muda a conduta não, mas fica aí a interrogação para trials próximos. Próximo trabalho aqui... Falando só um segundo do DER, acho que o pessoal viu do DER-EF, que também teve nesse congresso, que era da paglifosina, né? Para falar que né, a gente viu esse trabalho também, mas era só 3 meses, foi um trabalho curto e não deu nenhum resultado. Então, não são resultados comparáveis com o META-EF. Assim. O DER-EF, eles usaram DAPA para os primeiros 3 meses só e não houve diferença. Então, talvez precisasse de um tempo maior também. Não dá para falar que inibidor de SLT2 por um ano não poderia resolver. Né? Boa. Beleza, agora vamos para trabalhos maiores, né, e que aí, de fato, ajudam a gente a tomar decisão ali, né. A gente teve primeiro o Adapta-EF, bem interessante, a gente, no Congresso Europeu, 3 meses atrás, nós cobrimos o Aquatic-AF, né, era um estudo francês, que pegava pacientes que tinham FA colocado estente há mais de 6 meses, e aí a discussão era o que fazer com antitrombótico, né. As diretrizes atuais já dizem para no paciente que está com DAC crônica, sem estente recente, sem síndrome coronariana aguda recente, você deixar apenas anticoagulante, não precisa deixar anticoagulante com antiagregante. No Aquatic, ele comparava anticoagulante sozinho versus anticoagulante com aspirina. A questão era para ver, né, se ia ser não inferior, etc. O grupo que usou aspirina teve até aumento de mortalidade, ratificando que a gente deveria usar só anticoagulante. E esse Adapta-EF, em grandes aspectos aí é parecido, tem algumas diferenças, como o stent não era pelo menos 6 meses, era pelo menos 12 meses, a população não era europeia, era uma população oriental lá da Coreia do Sul, né? E ele comparava o uso de DOAC num grupo com o DOAC mais clopidogrel no outro grupo, né? O clopidogrel já mostrou algumas vantagens ali em relação à aspirina da crônica, etc, né? E aí, o endpoint primário misturava tanto sangramento quanto evento isquêmico, que não parece ser o ideal, mas no final das contas, mostrou não inferioridade, ou seja, você também, né, de forma similar, você usar o DOAC ou o DOAC mais clopidogrel em relação ao evento isquêmico não teve grandes diferenças e, como esperado, sangrou menos. Eduardo, mas não tem novidade, né? As diretrizes já dizem isso. Pois é, mas isso aqui é importante porque grande parte das recomendações que as diretrizes traziam em relação a esse contexto de DAC crônica mais FA eram poucos estudos ou estudos com limitações metodológicas, né? O Aquatic ajudou bastante a gente 3 meses atrás. O Adapta, agora, meio que para se somar, corroborando o que as diretrizes já diziam. Mas é importante, às vezes o que está lá escrito na diretriz não vai mudar a frase, mas o nível de evidência muda, o nosso grau de certeza daquilo muda, né? Então, a Adapta-EF, eu acho que ele ratifica o que a gente já vinha pensando. E aí teve o Optima-AF também, né, Figueiredo? Que é nesse contexto de FA versus DAC. Diz aí o que é que mostrou o estudo. Então, o Optima, qual que era a ideia? Aqui, a ideia deles era comparar pacientes que iam para angioplastia eletiva, então não tinha paciente com síndrome coronariana aguda, que tinha indicação de anticoagular por FA,
E eles compararam usar para todos. Eu usava uma semana de terapia tripla, daí para quem, metade dos pacientes utilizaria DOAC, mais um inibidor de P2Y12, ou clopidogrel, por exemplo, por um mês, e comparou com 12 meses no outro braço. Então, isso é relevante, que a nossa diretriz brasileira, que saiu agora há pouco, sugere para esse cenário de paciente eletivo usar por 6 meses, né? Você faz angioplastia, fica uma semana lá com terapia tripla e deixa por 6 meses. Aqui ele está testando, então, um mês, comparando com 12 meses, né? Então, a ideia era ver se seria tão bom quanto, então, testar não inferioridade em relação ao evento isquêmico, tanto de embolia sistêmica como infarto, etc., e ver a questão de segurança se seria superior, que a gente imaginaria, né, vai usar menos antiagregante por um menor tempo, deveria melhorar. Então, foi essa comparação, um mês contra 12 meses de terapia dupla pós-angioplastia eletiva. E o resultado foi positivo. Em termos de eficácia, foi não inferior, que a gente esperava. Eles até testaram superioridade, né, mas pouco provável que daria superioridade. Então, foi não inferior. Então, em termos de risco de AVC ou de trombose estente, etc., foi igual, usar um mês ou 12 meses. Mas para a questão de sangramento, reduzindo 50% o risco de sangramento se você usar só um mês. Então, sugerindo aí que talvez fosse interessante usar somente um mês. E daí aquela dúvida, a gente vai poder bater o martelo nisso? Vamos fazer isso para todos os nossos pacientes? Esse estudo aconteceu só com pacientes do Japão. Foi um estudo grande, mais de 1.000 pacientes, bem organizado, mas só foi paciente japonês, que a gente sabe que tem alguns detalhes diferentes, muito uso de doxabana, sangra mais, etc. Foi um estudo open label, e todos os pacientes que receberam angioplastia aqui fizeram ultrassom intracoronário ou ao CT, que isso também muda, que não é a realidade nossa. Então, acho que é um estudo muito importante, mas a gente consegue bater o martelo que, a partir de agora, eu só vou usar um mês de dupla para esses pacientes. De todo jeito, né, Figueiredo? Eu acho que lança mais luz nesse contexto aí. E, assim, a gente sabe que esse contexto de antiplaquetário talvez seja o mais difícil que existe em cardiologia, porque quando a gente vai... Esquece FA agora, né? Vamos só pensar em antiplaquetário pós-angioplastia e tal. Tem evidência para tudo no mundo, né? Desde você usar um mês só de DAPT até você usar 3 anos e tal. Agora, vindo para esse contexto de FA, tem essas particularidades. População oriental é sempre a população peculiar em relação a essa questão de antiplaquetário, porque, como a gente sabe, sangra mais, às vezes as doses são diferentes, né? Vamos comentar daqui a pouquinho o próximo estudo, se eu não me engano, que a gente, daqui a 2 estudos, que a gente vai comentar do Ocean também, que era subdose ali de Riva, mas que foi a dose testada em população oriental para outros contextos de FA mais DAC crônica no estudo da FIRE. Enfim, então tem todas essas peculiaridades que diminuem um pouco a validação externa, né? Mas quem foi comentado acho que estudo depois relevante. desse estudo, o cara que comentou na sequência, ele falou que não bate o martelo, mas talvez o paciente que teria um risco maior de sangrar, ele ficaria mais confortável de usar um mês, para outros talvez 3 meses, que daí é off-label, né? Mas eu acho que reforça que a gente teria uma segurança para usar para um tempo menor, principalmente aquele paciente que você vai individualizar, que sabe que vai sangrar mais, né? Então, acho que é um estudo relevante que pode ajudar a gente na prática. E sempre tem essas questões, né? Quando a gente está falando de antiplaquetário, angioplastia, com FA ou não, sempre tem aquela questão que o N do estudo é bom para ver sangramento, mas ele sempre tem um poder pequeno para ver evento isquêmico. Então termina tendo que somar vários trabalhos para ter uma posição melhor, né? Zé, só te pedir, eu te mandei um PPT aí, deixa pronto aí que eu vou pedir para você compartilhar daqui a pouco a tela aqui, que o meu tá dando pau aqui, porque eu troquei de computador, enfim. Beleza, então vimos aqui esse trabalho, vou puxar aqui até, já que a gente falou aqui de antitrombótico, vou até puxar o estudo Ocean agora, para continuar aqui no tema de antitrombótico, Figueiredo. Vê, esse estudo aqui é interessante, que é o seguinte, a gente viu o que é que as diretrizes dizem em relação a o que é que eu faço com antitrombótico pós-ablação de FA. As diretrizes todas dizem o seguinte, segue o jogo, não vai mudar em nada você ter feito a ablação bem-sucedida ou não ter sido bem-sucedida, né? Ou seja, se era um paciente que tinha um estado de Vasco de 2, 3, tinha indicação de anticoagulação, fez a ablação do paciente, parece que ficou tudo bem, o paciente tem ritmo sinusal tal, posso suspender o anticoagulante? Que as diretrizes dizem não, continua, vida que segue, até porque a gente sabe que a recorrência de FA não é pequena, né? Nesses casos, principalmente a longo prazo. Ok, mas quando a gente vai ver por que as diretrizes dizem isso, a evidência, né, os trabalhos são poucos, é muito dado observacional e assim por diante. Até pouco tempo atrás a gente tinha quase nada avaliando esse cenário, e aí a gente cobriu no europeu, se eu não me engano,
o Alone AF, né, que foi um dos primeiros trabalhos nesse sentido, que era um trabalho que pegava, a gente comentou lá no Cardio Papers Experience, pegava paciente que tinha feito ablação, tinha ficado em ritmo sinusal durante um bom tempo, em média já estava mais de 3 anos de ablação, e aí dividia para deixar nada ou DOAC, e viu que deixar nada, né, nesses pacientes que ficaram em ritmo sinusal, tinham Chades-Vasque ao redor de 2, eram pacientes tranquilos, foi sossegado, não aumentou evento isquêmico, etc. Né? E aí fizeram esse outro trabalho agora, que é o Ocean, que, cenário muito parecido, pacientes que fizeram ablação de FA, Chades-Vasque ao redor de 2 ali, via de regra, pelo menos 1 ano de ablação, pelo menos 2 Holters de 24 horas, mostrando que estava em ritmo sinusal mesmo, tudo bonitinho. E aí dividir em 2 grupos, e esse talvez seja o problema principal dos grupos, né? Do trabalho. Porque a grande pergunta que a gente quereria saber é, eu deixo com anticoagulante, geralmente DOAC, ou deixo sem nada? Não foi isso que eles dividiram. Aqui, eles dividiram em 2 grupos. Né? Isso. Eles dividiram em 2 grupos. Um grupo vai receber Riva 15, que não é a dose usual que a gente vai usar para FA. A dose usual é 20, e a gente baixa para 15 quando tem algumas características peculiares, disfunção renal, com idade avançada, baixo peso, enfim, né? Quando soma ali alguma dessas variáveis, a gente começa a pensar, né, de forma geral. E o outro grupo usando aspirina. E aí é um problema, porque a aspirina, as diretrizes, inclusive da SBC, da ESC, colocam que não é para ser usada. É classe 3 usar em prevenção de evento isquêmico na FA. Aí ficou estranho, né? Porque era para ser, na minha opinião, pelo menos, DOAC dose plena versus nada, tipo o Alone, ficou DOAC subdose, que a gente não vai usar, via de regra, versus aspirina, que a gente não vai usar. Ou seja, os 2 grupos ficaram meio estranhos. Mas tudo bem, vamos avaliar o que é que mostrou, né? E aí que o trabalho mostrou, no final das contas, o trabalho foi até parado antes da hora, foi truncado, por futilidade. Eles viram que não ia dar diferença entre os 2 grupos. O que os investigadores achavam no começo é que o grupo que usar Riva ia diminuir bastante evento, ali cerca de 40% com o uso da rivaroxabana. E aí, quando eles já tinham randomizado um bocado de paciente, falou, rapaz, está muito parecido um grupo com o outro, e assim, se a gente randomizar o resto que falta para randomizar, a gente vai gastar dinheiro e não vai mudar o resultado do estudo aqui, né? Então eles pararam. Por que aconteceu isso? Um dos principais motivos foi a taxa de eventos que eles acharam que ia acontecer, aconteceu bem menos do que o esperado, né? Bem menos mesmo. Então, para vocês terem ideia, e esse talvez seja o dado mais importante do estudo, quando a gente vai pegar ali a soma de eventos embólicos, né, geral, AVC mais embolia sistêmica, eles achavam que ia acontecer ali ao redor de 1,6%, se eu não me engano, e aconteceu o quê? Vou arredondar, 0,3% no grupo da Riva, 0,6% arredondado no grupo da aspirina. Ou seja, muito menos do que eles tinham pensado, primeiro ponto. E segundo ponto, e esse eu acho que é o dado mais importante do estudo, né? Normalmente o cutoff para você dizer vale a pena anticoagular o paciente é quando ele tem uma taxa de eventos embólicos maior ou igual a 1% ao ano. Aqui não chegou nem perto desse 1%, né? E aí a gente discutiu bastante esse trabalho lá no grupo, o pessoal, poxa, esse trabalho aqui não adiantou de nada, né? Os próprios autores falam, né? O trabalho teve 1.200 pacientes, ele teria que ter 11 mil pacientes para avaliar com essa quantidade de evento que teve, que foi bem menor, para dar uma resposta ali em relação a evento isquêmico e tal, ou seja, 10 vezes maior praticamente do que foi. Mas assim, eu não acho que é um trabalho que não adiantou de nada não, porque é isso, ele deu essa informação para a gente de forma clara, que apesar dos pacientes terem um Chades-Vasque médio 2,2, que daria uma taxa estimada de eventos embólicos anual perto de 2%, na prática isso aconteceu em muito menos, 0,3, 0,6%. Ou seja, eu acho que é mais uma peça do quebra-cabeça que diz para a gente que uma ablação bem sucedida, o risco tromboembólico do paciente parece ser diferente, né? Talvez o Chades-Vasque tenha que ser recalibrado para essa população, ou até mesmo usar um score diferente, né? E se esses pacientes estão tendo pouco evento tromboembólico, ótimo, né? Isso aqui diz pra gente que muito provavelmente a gente vai poder individualizar melhor aí a conduta nesse paciente, né? Poderia ser uma vantagem aí para ablação. A única coisa, antes de passar a palavra para vocês, a gente tem que ter cuidado, a gente falou isso na época do Alone AF, vou repetir aqui agora com a questão do Ocean. A gente tem que ter cuidado no sentido de não chegar para um paciente que está no consultório e falar, olha, vamos fazer a ablação, porque com isso a gente vai conseguir tirar o anticoagulante depois. Não dá para dizer isso, por quê?
temos poucos trabalhos por enquanto, primeiro. Segundo, quando você está frente a frente para o paciente que não fez o procedimento, você não sabe se esse paciente vai ficar em ritmo sinusal ou não depois. A gente comentou isso no Aluno EF. No Aluno EF, os pacientes tinham, em média, 3 anos e meio após a ablação, tinham ficado esses 3 anos e meio em sinusal, e se em qualquer momento do estudo fizesse FA de volta, acabava a brincadeira e voltava para anticoagulante. Então não tem como você dizer que aquele paciente ali de 50 e poucos anos com sobrepeso e hipertensão que está na sua frente, se ele de fato vai ficar em sinusal depois. Se ficar no longo prazo, tem esses trabalhos, terão outros também nesse sentido. Eu acho que a gente vai ganhar mais clareza desse cenário pós-ablação aí com o tempo. Zé, Figuinha, digam aí o que é que vocês querem complementar. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Que o critério de inclusão desses pacientes era pelo menos 1 ano sem FA. Tá ouvindo aí? Os critérios de inclusão era pelo menos 1 ano. Né? Estamos escutando. Então não daria para a gente falar que antes de 1 ano a gente poderia pensar em tirar anticoagulante de qualquer paciente nosso que vai para ablação. Se a gente fosse levar em conta esse resultado, qualquer gente teria que esperar 1 ano, sabendo que deu certo, que o rodo ficou limpo, que ele não teve recorrência, para daí pensar em utilizar essa evidência para tentar tirar anticoagulante. Né? Zé, quer acrescentar alguma coisa? Bom, acho que ia comentar que, assim, eu acabei não pegando esse estudo para ler a fundo, mas, que nem o Lapa falou, não dá para a gente generalizar. Não sei também qual foi o método de ablação que usou, se isso pode ter impacto também, se é uma PFA ou não, outro método também, se isso pode ter algum impacto na chance de eventos desse paciente ser baixa. Era um grupo que tinha muito pouco evento, como o Lapa comentou, né? Teve mais ou menos 0,3 num grupo, 0,6 no outro. Isso dá menos do que um CHA-2-VASc que a gente utilizava de 1. Então, é um estudo que acaba tendo pouca representatividade em termos de desfecho. E a gente estava até discutindo que isso aí também facilita, né? Bater a não inferioridade, porque acaba tendo pouco desfecho, né? Então, acho que as coisas estão indo por uma linha, né? Visto que a gente viu no ESC recentemente, mas hoje ainda não dá para pensar nisso. Vai precisar de mais estudos, N maior, talvez recalcular o número de eventos necessário, fazer um N maior de pacientes, para a gente poder, talvez, tomar uma conclusão. Mas, sem dúvida, pelo menos para a minha prática clínica, eu ficaria muito feliz se em algum momento a gente pudesse, de fato, tirar o anticoagulante dos pacientes. Então, pega um paciente idoso, que é caidor, tal, a gente pode tentar deixá-lo fazer a ablação pensando no futuro de ficar sem uma anticoagulação. Isso seria fantástico também, pensando em risco hemorrágico. Mas hoje não dá. Acho que hoje a gente tem que ser bem pé no chão e entender que essas coisas estão indo para uma direção, mas, de fato, utilizando dose, entre aspas, meia boca de rivaroxabana, que não era dose full, que muitas vezes ele poderia estar utilizando, né, um clínico abaixo de 50, versus aspirina, também não acho que foi o melhor comparador entre grupos, mas é o que a gente tem, e acho que dá para ver que realmente, hoje a ablação teve muito sucesso, a gente acaba tendo pouco evento, talvez até por isso, pela população que se cuida melhor, outros tratamentos que acabaram evitando recorrência de FA também. O Manuel perguntou aí, né, se não fosse feito usando uma pixabana ou idoxabana, será que não teria menos sangramento? Não, então, mas menos, mas também foi uma dose mais baixa de rivarox, né? Não, então, e esse é um ponto importante, né? Porque, assim, o problema não, né? Entre aspas, a questão aqui não foi nem sangramento. A grande questão aqui, mais uma vez, é isso. Eu devo usar anticoagulante de verdade, dose plena, ou devo usar nada? E aí, veja, aqui o problema principal não foi nem sangrou muito, sangrou pouco. A grande questão aqui foi, não, teve muito pouco evento, e aí tendo muito pouco evento, não dá para você fazer diferença entre os dois grupos, né? Ele até ajuda a mostrar não inferioridade, né? O objetivo aqui nem era mostrar não inferioridade, era mostrar que a rivaroxabana era melhor, né? Ia diminuir evento, era essa a hipótese, né? Mas como teve muito pouco evento, aí você fica naquele problema dos pequenos números, né? Tanto pode ir para um lado quanto para o outro. A grande questão aqui, a grande questão a ser respondida é essa, não é? Devo usar subdose, devo usar aspirina? Não. É usar anticoagulante, dose plena, usar nada, e eu acho que o grande dado do estudo, que não era essa o objetivo, mas a gente teve muito pouco evento, acho que isso reforça a gente pensar em deixar sem nada, mas não estamos no momento de bater esse martelo, definitivamente vai ter que somar mais evidência, né? Mas na hora que você tem 2 estudos que mostraram bem menos evento do que se esperava, eu acho que isso aponta para um caminho, né,
de que talvez, de fato, esse paciente pós-ablação em ritmo sinusal tenha um risco menor, e que ótimo se for isso. Mas temos que esperar mais dados para bater o martelo. Por enquanto, continua o que a gente já sabe das diretrizes, né? E não mudaria conduta ainda, né? A não ser em casos muito específicos, né? Beleza, mas já que vocês falaram agora sobre essa questão de risco de sangramento e tal, tem um trabalho bem interessante que foi o Closure EF, e aí ele é o Closure de fechamento e vai ser o nosso fechamento de FA também, aqui do sexto trabalho de FA. A grande questão aqui é o seguinte, certo? A oclusão... Fala, Zé, quer comentar? Tá. Teu áudio sumiu por algum motivo. Tá sem áudio, Zé, mas o microfone tá aberto. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Tô ouvindo agora. Deixa. Era só para falar que tem 140 pessoas assistindo e só tem 14 likes, pessoal. Então, já aproveita aí e dá o like aí, pô. A gente tá aqui já falando um monte de coisa. Acho que vale a pena o pessoal só aproveitar e dar o like aqui pra gente, pra live chegar para mais pessoas aí. Show de bola. O apêndice atrial. Vamos lá, isso aqui é interessante, certo? Por quê? Quando a gente vai para as diretrizes atuais, quais são as recomendações de oclusão de apêndice atrial esquerdo na FA? Então, se você vai para a diretriz europeia, a recomendação é lá embaixo. É nível de evidência, é recomendação 2B, nível de evidência C, ou seja, a pior recomendação que tem, a mais fraca, você deveria considerar em pacientes, né, que tem contraindicação absoluta, a anticoagulação, não é? Ou que você acha que é de altíssimo risco de sangramento, etc, etc. Quando você vai para a diretriz americana, ela é um pouco mais parcimoniosa, então ela fala que a indicação 2A, você fazer no paciente que tem FA com alto risco tromboembólico, né, Chade-Vasque é alto e tal, e que tem contraindicação absoluta anticoagulação. Faz sentido. Quais são as contraindicações absolutas? Eles dão alguns exemplos ali. Exemplo, o paciente já fez sangramento grave de sistema central, intraocular, trato gastrointestinal, alguma coisa do tipo. Já sangrou e não tem como você resolver a lesão que levou o sangramento, por qualquer que seja o motivo. Complica, né? Isso é indicação 2A. Indicação 2B, indicação mais fraca, o paciente tem alto risco de sangramento. Aí tem vários trials que já rolaram previamente, a gente cobriu acho que todos no Cardio Papers. A maioria de trials de não inferioridade, comparando com anticoagulante, boa parte atingiu a não inferioridade, tem meta-análise mostrando inclusive tendência à diminuição de mortalidade na hora que você usa o oclusor de apêndice atrial. Ok. O que é que eles fizeram aqui nesse trabalho, né, o Closure AF, que é um trabalho maior do que os trabalhos prévios, né, ele teve cerca de 900 pacientes. Então, pegava paciente adulto, com FA, Chade-Vasque alto, né, 2 ou mais, e que tinham algum critério de alto risco de sangramento. Ou já tinham sangrado previamente, né, sistema central, alguma coisa do tipo, ou tinham RESBLED de 3 ou mais, ou eram pacientes renais crônicos estágio 4, que a gente sabe que é um paciente que sangra mais. E aí dividia em dois grupos. Um grupo continuava com a estratégia usual, anticoagulação, ou não, já sangrou, sistema central, não tenho coragem de fazer anticoagulação. Podia deixar sem nada, tinha acho que 7% dos pacientes do grupo conservador que ficaram sem nada, por exemplo. E o outro grupo, que era o grupo de intervenção, recebia a oclusão de apêndice atrial, que podia ser o Watchman, podia ser a Amulet, enfim, mais de um tipo de dispositivo, ficava a cargo do médico assistente, mas tinha que seguir também, obviamente, o esquema trombótico normal de oclusão, né? Normalmente faz DAPT ali durante algumas semanas, depois fica com o antiplaquetário indefinidamente depois, o que é um problema, porque o antiplaquetário também sangra tanto quanto um anticoagulante, dependendo da série que você vai ver, né? Beleza, mas o fato era esse. Era de um lado device, do outro lado estratégia que o clínico escolhesse. A maioria fez DOAC, mas tinha uma parcela dos pacientes que fizeram também antagonista de vitamina K, muito pouco, e alguns pacientes que nem fizeram nada, na verdade, né? E aí, beleza, cerca de 900 pacientes, né? Pacientes idosos, 79 anos, Chade-Vasque de 5, médio, 5.2, bem alto, RESBLED médio de 3.1. E o que chamou a atenção era que o endpoint juntava aqui sangramento e isquemia, né? Ou seja, era AVC, mais embolia sistêmica, mais sangramento maior, mais morte cardiovascular ou não explicada. O objetivo era mostrar não inferioridade, certo? Não mostrou não inferioridade, foi pior colocar o oclusor. Foi pior. Então, isso que a gente, olhando antes, vai falar, não, certeza que vai dar, porque vai sangrar menos, né? Você vai parar de usar anticoagulante. Então isso já foi meio uma surpresa, né, do resultado. E lembrar, né, Figueiredo, porque quando você diz que é não inferioridade,
você já está assumindo que pode ser um pouco pior, né, o tratamento, né? Porque aquele negócio, é muito mais prático, então se for um pouquinho pior, não tem problema não. Mas não, ele não só não atingiu a não inferioridade, como foi pior, né? E aí, interessante que quando ia ver lá os diferentes componentes, por exemplo, não, todo mundo esperava, vai diminuir sangramento, não diminuiu, né? E teve até uma tendência, né, de ter aumento de alguns eventos ali embólicos e tal, né? Então, nesse trabalho aqui, claramente, a oclusão de apêndice atrial perdeu. Bem, do mesmo jeito que eles tinham feito já previamente, somando os trabalhos, né, anteriores, que eram os principais trials, né, o Prevail, o Prague 17 e o Protect, eles somaram esses trabalhos e fizeram meta-análise. Muito provavelmente eles vão somar esse trabalho aqui a esses outros, vão fazer meta-análise, né, para aumentar o N, ter uma noção melhor. E também tem vários trials rolando aqui sobre o assunto parecido, né, com terapia atual. Stroke Close, Clearance, LAA, Kidney, enfim, a gente vai ter mais cenas dos próximos capítulos aí mais para frente. Mas não deixa de ser um balde de água fria aí para o oclusor de apêndice atrial. Então, como tudo na vida, tem que ser muito, muito parcimonioso na hora de indicar procedimento. O procedimento pode complicar com tamponamento cardíaco, sangramento de sítio de punção, pode ter embolização de device e tal, né? Obviamente isso aí vai ficando menos frequente à medida que as equipes vão ganhando mão e etc, né? Já é um device que está aí no mercado há muito tempo, né? De forma geral. Mas é isso, eu acho que a principal situação que a gente consideraria hoje em dia, né, Zé e Figuinha, é isso, é o paciente que a gente acha que realmente tem contraindicação ali total, anticoagulação no longo prazo, mas fica esse problema do antiplaquetário, né? Porque não é que você vai botar lá o device e acabou, não vai usar mais nada. Não, inclusive nas primeiras semanas você tem que usar, via de regra, dupla antiagregação e depois deixar com um antiplaquetáriozinho lá, que mais uma vez pode sangrar, dependendo do trial, sangra tanto quanto anticoagulante no paciente com FA. Então, é esse problema aí que a gente tem. Alguma coisa que vocês queiram complementar? Não. É isso. Tá tranquilo. Figueiredo? Não, é isso mesmo. Acho que a gente pensa realmente no cara que tem contraindicação, que daí não tem muito jeito. Mas para substituir o anticoagulante, a gente não tem evidência ainda não. Boa. Acabei de ver aqui que a gente se animou, já passaram 47 minutos, a gente tá só na parte de FA. Então vamos ligar o turbo aqui. Vou só resumir o que é que a gente viu de FA, certo? Então, paciente que tem FA e que já estava acostumado a beber café, continuar bebendo café, diminuiu recorrência de FA em relação a quem parou. Coisa bem contraintuitiva. Segundo, usar metformina em pacientes com IMC acima de 25, FA e sem diabetes, diminuiu a recorrência de FA, mas trabalho pequeno, com uma série de fatores metodológicos que a gente falou lá. A princípio não muda a conduta, mas levanta a hipótese aqui para trabalhos futuros. Em relação a antiplaquetários versus FA, a tendência do less is more, né? 2 trabalhos aqui avaliando o paciente com DAC, né, mais FA, no paciente ali já, né, mais de ano depois de colocar stent, e aí manter só o anticoagulante foi não inferior em relação ao anticoagulante mais antiplaquetário. Outro também, o paciente colocou stent recentemente, encurtar o tempo de antiplaquetário ali, foi não inferior também em relação a fazer o tempo que as diretrizes atuais recomendam. Em relação ao Ocean, pós-ablação em paciente ritmo sinusal, né? Terminou que foi um estudo que as 2 hipóteses que foram testadas não agradaram muita gente, no final das contas, sinceramente. Quem chegou agora ver depois a gravação para ver os motivos. Mas o grande dado do estudo, na minha opinião, taxa de evento muito baixa, vamos visualizando melhor como é que é esse cenário aí de risco isquêmico pós-ablação de FA. E por fim, em pacientes com FA, alto risco tromboembólico e alto risco de sangramento, ou porque já sangraram no passado, ou porque tem resbled alta, etc., colocar o oclusor de apêndice atrial esquerdo não atingiu a não inferioridade, foi pior do que manter a estratégia tradicional, a maioria dos pacientes com anticoagulante. Então, bem relevante. Vamos para a dislipidemia agora, muita novidade também, mas deixa eu só te pedir, compartilhe o primeiro slide que eu te mandei, por gentileza. Eu só quero mostrar aqui para o pessoal, para você que está aqui agora, né, e mais uma vez estamos aqui com 140 pessoas ao vivo, todo mundo que está aqui com certeza quer se manter atualizado em cardiologia, e aí para o pessoal que quer se manter atualizado em cardiologia, a gente vai começar agora, essa semana,
o desafio Tech 2025, né, que é o nosso grande desafio ali, mega revisão para a prova de título de cardiologia que acontece agora, daqui a algumas semanas, comecinho de dezembro. E se você está aqui vai fazer prova de título, é obrigatório, não preciso nem falar, você já sabe. Mas se você não vai fazer prova de título, vai fazer ano que vem, daqui a 2 anos, não vai fazer, já passou 5 anos atrás, é estudante de medicina, é residente de clínica, é residente de cardio, não interessa. Esse daqui, ó, é a nossa mega ultra revisão, tá aqui. Você consegue ler esse QR Code. Por que você deveria participar da revisão? Simples. Lhe interessa saber novidades de hipertensão, coronariopatia aguda, crônica, IC, valvopatia, pré-operatório, aortopatia, cardiopatia congênita, arritmia. Enfim, a cardiologia como um todo. Óbvio que interessa, né? De graça, então, melhor ainda. Então, vem com a gente, que são vários dias de revisão aí. Inclusive, já está rolando aí nesses últimos dias o simulado. Você pode testar seus conhecimentos em cardiologia com 100 questões. E o simulado vai ser corrigido, inclusive, se eu não me engano, na quinta-feira, por Mastrocolo. Então, leia o QR Code, se inscreve. Quanto é que você tem que pagar? 0 centavos, é de graça. Você vai acompanhar aí com a gente semanas de revisão de cardiologia. É massa. Eu sempre gosto de acompanhar as aulas também para revisando coisas que às vezes talvez não tenha um tempo que a pessoa não lê e tal. Sempre tem aquele assunto que a pessoa, esse aqui é cardiopatia congênita, não tô vendo tanto não, a aorta não vejo tanto no consultório, mas é sempre bom dar aquela revisão geral, certo? Então tá aí para você lembrar e revisar, vai até dia 10 de dezembro. Muita coisa aí pra gente ver. Show! Meu povo, agora que a gente fechou de FA, vamos para lípides, muita coisa de lípides aqui, mas assim, fiquem tranquilos, quem está aqui com a gente ainda tem muito trabalho, mas agora a gente vai mais rápido, até porque dessa parte de lípides, dos 4 trabalhos que a gente vai falar, 3 são medicações que, né, não estão nem disponíveis aqui para a gente ainda, então a gente vai falar mais a título de você saber o que vem pela frente, né? Mas vou começar logo por um trabalho bem importante, com medicação que a gente tem no Brasil já há muitos anos, e que é bem importante você saber, mesmo que, a gente vai falar daqui a pouco, tem as restrições de preço, mas eu vou falar várias repercussões que esse trabalho tem na prática. Então, foi o trabalho Vesalius CV, né, cardiovascular, que é o seguinte, ele testou evolocumab em pacientes de prevenção secundária e primária também, diabetes de alto risco. O que é que a gente tem de evidência de evolocumab versus MACE, né, evento cardiovascular maior? A gente tem o Trial Fourier, que é um dos maiores trials da história da cardiologia, mais de 27 mil pacientes, gigantesco trial. E quando o Fourier foi publicado, 2018 ou 17, acho que é 18. Checa aí, Zé, para mim, se é 17 ou 18. Quando o Fourier foi publicado, ele pegava basicamente pacientes que já tinham histórico de evento cardiovascular maior, né? Ou já tinham infarto ou tinham tido AVC prévio, ou seja, são aqueles pacientes com risco altíssimo, né? E aí, na época, o Fourier, vendo mais de 27 mil pacientes, ele mostrou uma redução ali de cerca de 15% de MACE, né, eventos cardiovasculares maiores nessa população. De lá para cá, foi aumentando ali nosso armamentário, né, do que é que a gente tem para usar em pacientes de prevenção secundária, veio ácido bempedóico aí pela frente, e a gente já tinha ezetimibe e tal, né, temos muita medicação hoje em dia para baixar risco cardiovascular do paciente. A grande dúvida era o seguinte, será que a gente usar inibidor do PCSK9 no paciente que não está com risco tão alto, se fosse um paciente com risco, por exemplo, ele já tem uma coronariopatia, mas nunca infartou, tem placa em carota, mas nunca teve AVC, ou até mesmo paciente de prevenção primária, nesse caso aqui era pacientes diabéticos, né, considerados de alto risco, já tinha diabetes há mais de 10 anos, ou tinha alguma doença microvascular, um pouquinho de microalbuminúria, o que quer que seja, né? Então aí pegou esses pacientes bem mais light do que o que foi randomizado no Fourier, e aí sempre tem a questão, quanto mais light o paciente vai ficando, mais difícil é de você mostrar benefício de alguma medicação, né? Quanto mais grave o paciente, mais fácil de você mostrar que teve diferença, e aí randomizava. E esses pacientes tinham que estar com LDL não controlado, apesar do uso de estatina, eles tinham que estar com LDL, vou simplificar que tinham vários critérios, mas LDL acima de 90, apesar de estarem usando estatina, e a maioria dos pacientes estava usando estatina, a maioria de alta potência. Dividia, então, para usar o evolocumab, né, a cada 2 semanas tal, ou placebo, né, por trás aí todo o tratamento padrão. E aí, mais de 12 mil pacientes com idade média de 66 anos, 1/3 dos pacientes era esse grupo de diabetes sem doença cardiovascular estabelecida, ou seja, prevenção primária.
87% usavam estatina, 68%, vou arredondar, 70% usavam estatina de alta potência. De cada 4 pacientes, 3 usavam regime de alta potência, que poderia ser o quê? Estatina dose alta ou estatina dose moderada, mas com ezetimibe associado. Ainda assim, o LDL médio desses pacientes na entrada era de 122, mostrando que a gente vê na prática muitas vezes, nem sempre é fácil controlar o LDL desses pacientes, né? Mesmo usando estatina, com ezetimibe e tal. E aí, no endpoint primário, que era o 3-point MACE, né, morte cardiovascular, mais infarto, mais AVC, houve uma redução de 25% nos desfechos. Quando ia para análise de subgrupo, paciente mais novo, mais velho, paciente que tem LDL pipocado, paciente que tem LDL mais ou menos, foi tudo na mesma linha, em subgrupos todos mostrando benefício com o evolocumab, né? E na hora que separava ali os desfechos, né? Morte cardiovascular teve benefício, AVC teve benefício, infarto teve benefício, teve benefício diminuir novas revascularizações, né? Enfim, aspectos bem uniformes no trabalho. Beleza, qual é a grande questão? É indiscutível o benefício, né? Então, aqui, que teve benefício, teve. E na hora que comparava os dois grupos, né, o grupo que recebeu o evolocumab ficou com um LDL médio ali ao redor de 45, o outro grupo bem maior, né? Ou seja, mostrou que você manter ali um LDL bem mais baixo foi benéfico e é o que as diretrizes já dizem, né? Qual é a grande questão? Você tem que tratar 56 pacientes durante 4 anos e meio, que foi o tempo do estudo, para diminuir um mês. E aí é a complicação, porque o inibidor do PCSK9, ele fica ali o preço, grosso modo, entre R$1.000 e R$2.000 por mês, né? Então, não é um tratamento barato, de forma alguma, né? Então, se você for calcular R$2.000 por mês durante 4 anos e meio para diminuir um mês, aí vem toda a questão de custo-efetividade, aquela coisa toda. Mas acho que o primeiro passo, né, Zé, é você saber, funciona ou não funciona? Funciona, não tem muita dúvida, praticamente não tem efeito colateral, né? Inibidor do PCSK9 é super seguro em relação a isso. Quando é reportado alguma coisa, geralmente é um pouquinho de hiperemia no sítio da picada, né, subcutânea, medicação. Então, que funciona, funciona. A grande questão é essa, é o preço. Lembrando, e eu fui checar, em 2028 cai a patente do evolocumab, do Repata, né, o nome comercial, lá nos Estados Unidos. No Brasil, que eu não consegui achar esse dado certinho, mas não deve ser muito diferente também, não. Então, assim, é um fato, deve baratear aí daqui a uns anos essa medicação. Mas e aí, Zé? Quer comentar alguma coisa em relação a esse trabalho, Figuinha? Tá vindo áudio não, Zé? Tá sem áudio, Zé. Vê aí, deve ter desencaixado aí o... Não. Ainda não. Fala aí, Figueiredo, enquanto isso, então, enquanto Zé... Não, eu tava fazendo o cálculo aqui para ver quanto você vai gastar para evitar um mês. Contando que é 1.500, que é próximo de 1.500, geralmente, dá R$72.000. Então, seriam R$72.000 para você evitar, se fosse uma morte, com certeza, né? Mas seria morte ou infarto ou AVC, então é um valor alto que tem gente que pode pagar, mas não é realmente para todo mundo. Esperamos que com a queda de patente isso melhore para a gente ter mais possibilidade para usar, né? E lembrando, por 4 anos e meio, isso aí você calculou o custo para o paciente, né? Mas dos 56 pacientes que usariam... não, sim, isso para um paciente. Tem 56 para dar isso. Então, é isso e 56 para... Exatamente. Esse é o problema, né? De 56 que gastassem isso, 55 não teriam benefício e de fato, teria ali um infarto, alguma coisa. Então, custo assim para a galera, né? Jogando no monte geral, seria 4 milhões. 4 milhões para você de gastos. Essa é a questão. No pote completo aí para poder reduzir um evento. É difícil. Fala, Zé, deixa eu ver se sai teu áudio agora. Não tá. Não tá, Zé. Qualquer coisa entra do celular direto, Zé. Talvez fique mais fácil, viu? Outro ponto. Vê aí. Agora eu acho que vai, Zé. Fala aí. E aí? Tá me ouvindo? Aí, tá indo. Oi. Comenta aí. Eu acho que, como toda tecnologia, né, ela começa mais cara, tudo bem que já tem um certo tempo, né? O Fourier, ele foi de 2017. Então, tudo bem, que já tem um certo tempo, mas a gente, uma hora ou outra, a gente vai acabar tendo o acesso mais fácil a essas tecnologias, né? Como foi com estatinas, como foi com ezetimibe. Uhum. E acho que isso aqui é mais uma pedra
em toda a ciência que a gente já tem sobre LDL versus desfechos cardiovasculares, porque aqui a gente está reforçando que era uma prevenção de, assim, um alto risco, mas ainda assim era uma prevenção primária, ou primária e meia, mas assim, eram pacientes que não tinham tido evento, e mostra que sempre o LDL mais baixo, menos evento, e a questão é a custo-efetividade, mas que talvez num nicho específico seja interessante, porque eram pacientes que já estavam em uso de terapia, e de acordo com as nossas metas atuais, da nossa diretriz, estavam bem fora, né? Porque um paciente desses, no mínimo, vai estar com uma meta de LDL abaixo de 70, muitos ali, né, estariam bem fora da meta e que já estavam em terapia médica otimizada. Então, acho que vale a pena tentar individualizar mesmo e saber que realmente o efeito funciona. Era uma pedra de conhecimento que faltava, mas que agora a gente tem. E aí também tem um ponto interessante, né? Porque assim, poxa, se a gente considerar que 75% do pessoal estava usando o regime de alta potência, não era esperado que a gente tivesse um LDL de 122 também, né? Tudo bem, a gente chegar na meta da diretriz, menor que 50, por exemplo, não é fácil, sem inibidor PCSK9 não é fácil, mas também 122, mas aí tem um problema, que é o mundo real, né? Em algum dos trabalhos aqui de Lipid, que acho que é o do CRISPR, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, ele fala que metade dos pacientes que estão prescritos estatinas, depois de um ano, metade já não está usando mais Erol ou não está usando direito, né? Então, muitas vezes é aquilo, está prescrito lá, bonitinho, Rosuva 20, Cosentimib 10. Era para estar um LDL menor do que 122, mas o paciente não está usando tanto e tal. É o problema da aderência, né? E eu duvido que eles tivessem um LDL, tipo, vamos supor que o dobro do que tá, né? Não era maior que 200 o LDL deles. Exato. Né? Então, é muito problema de adesão, sem dúvida. Isso é um detalhe também muito importante. Bem, mas assim, esse estudo eu acho que tem coisas muito bonitas desse estudo. Primeiro, eu acho que LDL, redução de LDL versus redução de risco cardiovascular, acho que definitivamente esse deve estar no top 10 assuntos mais estudados da história da medicina. Me dá uma raiva do cão quando eu vejo alguém na internet dizendo, não, mas não está comprovado que baixar LDL diminui evento. Meu Deus do céu. Quantas dezenas de trabalhos não existem sobre isso? E é muito interessante que eles até mostram lá no suplemento do artigo, eles mostram a meta-análise que tem bem conhecida, né, do CTTC, né, que é o Cholesterol Treatment Trialist Collaboration, que eles publicam várias meta-análises e tem uma curva praticamente linear, né, que mostra quanto menor LDL, menor evento cardiovascular. E é legal que quando eles plotam esse estudo novo em cima do gráfico, ele cai praticamente perfeito em cima da linha, ou seja, tá aí um assunto que a gente domina, a gente sabe que baixou LDL, diminuiu evento. Primeiro ponto que é sempre bom lembrar. Segundo, tem um ponto interessante. Um terço dos pacientes, como a gente falou, eram diabéticos de alto risco, mas sem nem aterosclerose conhecida, né? Provavelmente tinha alguma coisa por trás, mas não era conhecida. E esses pacientes até se beneficiaram um pouquinho mais do que o geral do estudo, né? Foi uma redução de quase 30% nesse subgrupo. E aí vem a pergunta, será que esses pacientes, né? Que se a gente for pensar nas diretrizes atuais, um paciente diabético, a maioria vai cair como alto risco, mas que não tem ainda doença cardiovascular estabelecida, ele teria uma meta de LDL menor do que 70. Nesse estudo aqui, o LDL foi de 45, né? E teve diminuição relevante de evento. Será que as próximas diretrizes, acabou de sair diretriz agora, a europeia, a brasileira, tal, ou seja, não deve sair diretriz nova nem tão cedo dos temas. Mas será que daqui a 2, 3 anos, quando a gente tiver diretriz nova sobre esses temas, será que as metas de LDL vão continuar caindo? Lembrando que nas duas diretrizes novas, europeia e brasileira, né, que a gente já comentou sobre as duas, entrou a categoria de risco extremo, LDL menor do que 40, mas esses pacientes aqui desse estudo não eram do risco extremo. O risco extremo era justamente o Fourier, né? Paciente que já teve evento prévio, paciente que tem múltiplos fatores de risco associado com evento prévio, enfim. Aqui era paciente mais de alto risco ou muito alto risco, né? Ainda assim, se beneficiaram de LDL menor do que 45, a gente mostrou isso também no Cardio Papers Experience. Tem trabalho e meta-análise mostrando que LDL até de 10 continua baixando o risco cardiovascular de forma quase que linear e sem aumentar evento adverso, né? Então, bem interessante, acho que é um trabalho, mais uma peça do quebra-cabeça gigantesco aqui sobre controle de LDL versus risco cardiovascular. Talvez tenhamos que ser mais agressivos do que já somos com esses pacientes de risco alto, diabéticos, e muito altos, mas sem evento cardiovascular
prévio. Trabalho importantíssimo. Show! Mas peraí, Eduardo, você disse que ia ser mais rápido agora, né? Porque o Versalhes merecia um comentário mais detalhado. Agora eu vou falar bem rápido os próximos 3 estudos, certo? Então, ó, acabei de falar, certo, Zé e Figuinha, que nesse trabalho aqui, que um dos trabalhos que saíram no New England falava que isso, 50% dos pacientes que recebem prescrição de estatina depois de 1 ano já não estão usando mais a medicação, por qualquer motivo que seja, né? Ou por falta de aderência mesmo, ou porque teve algum efeito colateral, ou o que quer que seja, polifarmácia. E aí esse estudo é muito interessante, porque ó, tem uma proteína que é produzida pelo fígado, chamada ANGPTL3, né? Na hora que ela sobe, ela diminui a lipase lipoproteica, na hora que diminui a lipase lipoproteica, sobe triglicerídeo, pode subir LDL também, assim por diante. O que é que o pessoal pensou? A gente já tem medicações que inibem a ANGPTL3, tipo evinacumab, e que baixam bastante triglicerídeo, etc, etc. E se a gente chegar lá no fígado e através de terapia gênica, a gente matar ali, cancelar o gene que produz a ANGPTL3, né? E aí seria com uma dose da medicação, acabou, né? Baixou ali, controlou triglicerídeo e assim por diante. E foi basicamente isso que eles fizeram nesse trabalho. Trial minúsculo, né, de fase 1, 15 pacientes só, prova de conceito, aquele negócio. E aí pegaram 15 pacientes, 40% tinha doença cardiovascular, 40% tinha hipercolesterolemia familiar e por aí vai, população heterogênea, e que não estavam com níveis de lipídios controlados, apesar de estar usando estatina, etc. E aí o que é que eles fizeram? Todos os pacientes recebiam a medicação, mas alguns recebiam dose mais baixa, outros doses mais altas, enfim. E o que se viu, com a dose maior, baixou, grosso modo, 50% LDL, 55% triglicerídeo, lembrando que aquele negócio é a injeção única que, teoricamente, esse efeito vai ficar mantido, porque você alterou o código genético do paciente, né? Por que isso é importante? A gente já cobriu outros estudos com CRISPR aqui em lípides. Será que vamos rumar para uma era em que a gente vai estar tratando não só lípides, mas talvez hipertensão, outros fatores de risco, com a única injeção com terapia gênica, acabou, o paciente não teria que tomar remédio mais nunca na vida. Estamos muito longe disso ainda. Lembrando, isso aqui é estudo de fase 1, vai ter que ir para fase 2, fase 3. Então, estamos muitos anos a chegar nisso, e os próprios autores falam lá no artigo que o FDA cobra segmento de pelo menos 15 anos desses pacientes todos que entram em terapia com CRISPR. Por quê? Na hora que você altera o DNA do paciente, você corre o risco de um bocado de coisa, inclusive, né, de alterar ali, fazer alguma mutação que aumente o risco de câncer, etc. E isso, obviamente, poderia demorar anos e anos para surgir, né? Então, assim, definitivamente não estamos no campo de usar isso semana que vem, de jeito nenhum, pode botar vários anos aí, mas é um campo bem interessante, né, Zé? A gente já cobriu aqui esses anos, né, Zé e Figuinha, a gente já cobriu terapia CRISPR para LDL, matando ali a PCSK9, né, a estudo Cardia-1, se eu não me engano, daquela empresa Verve, que inclusive foi adquirida pela Lilly, se eu não me engano, por um valor bem alto recentemente. A gente já cobriu também terapia com CRISPR esse ano, para amiloidose, matando ali o gene da transtirretina, né, e com uma queda gigante lá dos níveis de transtirretina circulante. Então, parece ser uma coisa que ninguém nunca falava 3, 4, 5 anos atrás em congresso de cardiologia. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter publicação sobre terapia gênica nos congressos internacionais. Querem complementar? Acho que isso aqui aqui é o preço disso aqui. Quanto vai ser o preço de um remédio com a dose única? Vai ter muito tempo, muito show pela frente para chegar nesse ponto. Não, aí a gente tá na fase ainda de saber se funciona e se é seguro, né? Depois, mas com certeza não vai ser barato, assim, né? Mas acho que acho que é o futuro, né? Tudo injetável, dose única, questão de posologia, adesão. Se tiver uma segurança de longo prazo, a gente vai... Existe potencial, né? Porque isso aqui, não é que, tipo, na minha opinião, né? Não é que nem a amiloidose, que é uma coisa bem nichada, né? Não é todo mundo que tem amiloidose, mas dislipidemia e hipertensão são os principais fatores de risco modificáveis. Se a gente conseguir mudar isso, a gente muda assim, o desfecho global, né? Porque a principal causa de morte cardiovascular são as doenças cardiovasculares, e os 2 principais fatores de risco que a gente está conseguindo intervir em dose única. Sim. Então é uma coisa disruptiva no futuro. Perfeito. E lembrando que isso é uma terapia super recente, né? Se eu não me engano, o Nobel de Química a correspondente, né, ao surgimento da terapia CRISPR foi de 2022, tem 3 anos, né? Então a coisa está evoluindo muito rápido, né?
Beleza, de lípides, e agora eu vou falar aqui só 2 linhas de cada um, né? A gente teve outros 2 trabalhos aqui, a gente teve o estudo Core Team 72, eram 2 estudos em um, na verdade, né? O Core e o Core 2, né? Inclusive teve participação de brasileiro, André Zimmermann participou da publicação. E aqui resumindo, né? 1% da população tem triglicerídeo acima de 500, triglicerídeo alto pode predispor a pancreatite. Acima de 500 as diretrizes já dizem para tratar mesmo, mas a evidência de que você baixar o triglicerídeo diminui a pancreatite vinha basicamente de estudos observacionais, meta-análises e tal. Esse estudo aqui foi muito interessante porque ele testou uma medicação que é o inibidor da ApoC3, não confundir com a GPTL3 que a gente falou agora é da apolipoproteína C3, que também inibe a lipase lipoproteica e tal. E aí eles testaram o olezarsen, né, em inglês, olezarcena em português. Ela inibe a ApoC3, com isso a LPL começa a funcionar direito, e aí baixa triglicerídeo, resumindo. E aí testaram em pacientes que tinham triglicerídeo alto, aquela coisa toda, mais de 1.000 pacientes, e aí diminuiu pra caramba o triglicerídeo, e diminuiu também pra caramba 85% dos casos de pancreatite aguda, né, de forma bem relevante, um trial que mostra de forma muito clara que baixou um, diminuiu o outro. Aqui tem alguns problemas na jogada, porque aumentou um pouco o LDL, e a gente sabe que cerca de 20 miligramas, né, a dose maior, isso aí já é um aumento razoável do LDL, aumentou um pouco de gordura hepática, aumentou um pouco a enzima hepática, aumentou um pouquinho a glicada, baixou um pouco o plaquete, então aí tem vários efeitos metabólicos / hematológicos que vão ter que ser avaliados direitinho, né, em trials subsequentes. Não é todo dia que a gente está vendo também paciente com triglicerídeo acima de 500. Quando vem, muitas vezes tem causa reversível simples, né? Tipo, ingestão de bebida alcoólica pesada, diabetes descompensado, que era critério de exclusão do trabalho. Mas, de todo jeito, é importante o cardiologista saber que existe, né? Que está chegando. A gente já tem medicação dessa classe aqui no Brasil, mas pelo que eu escutei, custa coisa de centenas de milhares de reais por ano, não é barato, né? E a outra novidade que a gente teve aqui de lípides foi o estudo Coral Reef Lipids, que, resumindo, está testando o inibidor do PCSK9 via oral, né? Em vez de ser evolocumab, alirocumab, as medicações que a gente está acostumado, que são usadas de forma subcutânea a cada 2 semanas, ou inclisiran, né? Que também é subcutânea, feita a cada 3, 6 meses. Esse daqui era oral. Enlicitide, eu achei até fácil esse nome. Não tem nenhum Z no meio, nada estranho. Enlicitide, via oral. E resumindo, o resumo da ópera foi super bem tolerado e baixou o LDL em quase 60%, muito parecido com os inibidores de PCSK9 injetáveis, que a gente já está acostumado, né? E isso em cima de estatina. Não é trial de desfecho clínico, o trial de desfecho clínico vai ser muito maior, esse trial aqui tinha perto de 3.000 pacientes, o trial de desfecho clínico, que também é do grupo time, vai ter quase 15.000 pacientes, vai sair daqui a alguns anos, mas acho que é importante o cardiologista saber que existe, né? Beleza, com isso fechamos a parte de lípides. Então, pessoal, agora aqui reta final, certo? Vamos agora mais 3 trabalhos, né? 2 de coronariopatia, 1 de insuficiência cardíaca, todos importantes, bem interessante. Então, primeiro trabalho, esse aqui eu vou mais bola na rede, porque a gente já comentou tanto esse tema nos últimos congressos, que agora a gente completa o arco, que é a questão do beta-block versus infarto, né? Desde a década de 80, entrou ali como um dos pilares do tratamento de infarto o uso do beta-bloqueador. A maioria das diretrizes diz que é para você usar beta-bloqueador em todo mundo que teve infarto, mas a gente aprendeu, né, que abaixo de 40% realmente de fração de ejeção a evidência é muito boa. Acima de 40% a gente não sabia tão bem. Aprendemos no europeu que entre 41% e 49% de fração de ejeção tem meta-análise mostrando que diminui cerca de 25% de eventos maiores o mês se você usar beta-block. Então, é para usar via de regra, a não sei que tenha contraindicação e tal. Mas e se o paciente tem uma fração de ejeção maior ou igual a 50%? Isso não sabíamos ainda e sabíamos, o Dr. Valentim Fuchs já tinha comentado que ia sair em breve a meta-análise. Saiu, e inclusive foi publicado no New England, que não é comum sair meta-análise no New England, né? Mas saiu, dada a importância. E o que é resumo da ópera? Pacientes com infarto, né? Síndrome coronariana aguda recente, com fração de ejeção maior ou igual a 50%, na hora que você randomizava para usar beta-bloqueador ou não usar beta-bloqueador em relação a MACE.
morte, novo infarto, surgimento de insuficiência cardíaca, não teve diferença. Curvas totalmente superpostas, agora sabemos a resposta. Se o paciente infartou, ficou lá com fração de ejeção de 53% por causa do infarto, eu tenho que começar beta-block para ele? Não preciso fazer de rotina. Quer dizer que está errado se eu vi alguém, fulano, internou 10 dias atrás no hospital com infarto. Tá aqui o eco dele, fração de 54%, ele saiu com precisão de beta-block. Posso dizer que o médico que fez isso não está atualizado, é burro e tal? Não, minha gente, calma. Tem várias outras indicações para beta-block, né? Controle de angina, pode ser que o paciente tenha ficado com lesões ali residuais que não foram abordadas por qualquer motivo. Pode ser que o paciente seja hipertenso, no paciente coronariano, o beta-block é considerado medicação classe 1 para tratamento. Pode ser que o paciente tenha feito extracístoles, algumas coisas do tipo, que estava ali com sintomas, e aí você fez o beta-block, suprimiu, e está com uma medicação sintomática. Mas não é para entrar mais naquele padrãozão. Infartou, obrigatoriamente tem que sair com beta-block. Inclusive, tem vários hospitais nos Estados Unidos, inclusive, que é métrica de qualidade. Se o paciente saiu pós-infarto sem precisão de beta-block, aquilo ali conta ponto negativo para o hospital, dizendo que a assistência lá não é boa. Isso aí certamente vai mudar agora com essa evidência. Zé, belíssima evidência aí, né, sobre o assunto. Acho que agora, finalmente, a gente encerrou o assunto beta-block no infarto. Sabemos quem deve receber e quem não precisa receber de rotina, né? Sem áudio de novo, Zé. Cutuca aí, deve ser a conexão aí do headphone, alguma coisa do tipo. Nada. Tenta aí. Fala aí, Figueiredo, enquanto o Zé se vira no stream. Oi. Hello. Fala, Zé. Tá ouvindo? Tá ouvindo, pode falar. Apareceu. Eu não aproveitar, porque eu vi um comentário, uma dúvida que mandaram para você no seu Instagram, que eu acho que também é pertinente. Então, alteração segmentar e fração de ejeção preservada, Lapa, deixa beta-block ou não? E você respondeu categoricamente, é preservada. Então, não é porque ficou com alteração segmentar que vou ter que deixar um beta-bloqueador. Não, é preservado ou não é? Isso já está pressuposto do infarto, né? Que vai deixar alteração segmentar. Isso. Então, é muito comum, é uma dúvida muito do dia a dia, a gente pega muitos eventos e acho que é uma coisa que vai ajudar bastante a sedimentar esse conhecimento sobre beta-block, né? Já conversou bastante, não vou gastar muito tempo, mas os estudos eram muito antigos, estamos em um outro mundo agora, né? No tratamento da síndrome coronariana aguda. Então, um estudo que acho que foi um dos mais importantes do congresso, e me surpreendeu que o Figuinha comentou que não foi tipo um late break, não estava na parte mais, no ginásio, na sala mais cheia, né? Foi uma coisa que foi no meio do congresso, né? Mas lotado, enquanto né? isso, o trabalho da metformina, né, Figueiredo, com 100 pacientes na FPA estava lá no late break, né? É estranho, né? Mas, enfim. Mas tinha muita coisa. Boa. Mas aí só lembrando, certo? Aí só para jogar aquela pimentinha de medicina beira-leito. Eduardo, mas o paciente tá lá com fração de ejeção de 51%, mas foi um baita infarto, tá aqui com a área inativa grande no eletro, não tô confortável. Só lembrar, certo, pessoal? Aí, como ecocardiografista, a fração de ejeção tá longe de ser aquela coisa que é escrita na pré-edital. Ou seja, uma fração de 51% para uma pessoa pode ser 47% para outra e assim por diante. Eu digo isso porque várias vezes, e hoje em dia eu passo visita lá no HC com poucos, várias vezes eu vejo discordância disso, se você pegar aquele eletro horrível e tal, aí o pessoal, olha, o eco veio com fração de 51, rapaz, é 51 mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse POCUS aqui na beira do leito, quando você vai ver, rapaz, essa fração de ejeção aqui deve ser uns 40% e tal. Então assim, só para lembrar, né, que não é uma coisa que tem uma variabilidade intra-observador, que é, eu vi um eco hoje, alguém me mostrou de forma cega, né? Sem dizer que é o mesmo paciente daqui a 3 dias, tem chance de dizer que é 3% mais alto, mais baixo, enfim. E interobservador, né? Contudo, qual é a grande vantagem da fração de ejeção? Indiscutível. É um parâmetro que por décadas e décadas e décadas vem mostrando, tá aqui mais um exemplo, vem mostrando o alto fator prognóstico que ela tem de separar meio que o joio do trigo, os pacientes que são mais tranquilos, está aqui um belo exemplo, né? Se o paciente infartou e tem fração de ejeção de 41%, ele tem um prognóstico diferente do paciente que infartou e tem uma fração de 55%, né? Então, apesar dos vários trabalhos com strain, etc, o que é que falta para o strain? Ter trabalhos gigantescos com 17 mil pacientes como esse, em que o fator que separou um grupo do outro foi o strain, não a fração de ejeção. Né? Então, a fração de ejeção tem
apesar do strain ter inúmeras outras vantagens, o strain longitudinal global, mas a fração de ejeção tem décadas de dados aí nas costas dela para validar e dizer que a conduta muda por causa dela. A gente já sabe isso na IC de forma geral, mas aqui no cenário pós-infarto está aqui mais um cenário em que ela se mostra bem preditiva de eventos e difere condutas. Beleza, Zé, falando isso de DAC, penúltimo trabalho, a gente teve o Top Trial, falando aí sobre transfusão, no cenário bem importante para a gente da cardio, né? Comenta aí para o pessoal se vale a pena transfundir mais ou menos e qual foi a lógica do Top Trial. Boa. Então, a gente sabe que a anemia no pós-operatório, ela é comum, ainda mais em cirurgia vascular, que são cirurgias de alto risco também, cirurgias de grande porte, tipo uma GDP, uma pancreatectomia, e isso também tem impacto em morbimortalidade, tanto em pacientes, especialmente em pacientes que têm um risco cardíaco mais elevado, que já tem alguma coronariopatia, já tem DAC, por exemplo. E aí a ideia é que a gente já teve vários estudos, inclusive eu mesmo tive a oportunidade de cobrir o MIND Trial em 2023, que foi um outro estudo que avaliou estratégia de transfusão pós-IAM. Mas todos que a gente acaba tendo, os principais, ou era tipo o TRIC, que era pós-cirurgias, mas não tinha cirurgia cardíaca, pacientes com cirurgia cardíaca, choque séptico, enfim. E esse aqui acaba também vindo no quebra-cabeça nessa população de cirurgia vascular e cirurgia de grande risco. E o interessante é que era uma população de alto risco, né? Então, eles pegaram pacientes que tinham já desfechos prévios, né? Já tinham infarto prévio, pacientes que já eram de alto risco cardiovascular, como DAC, infarto, DAOP, AVC prévio. Deu mais ou menos 1.500 pacientes e eles acabaram avaliando em hospitais que nos Estados Unidos são nos hospitais dos veteranos, né? Então, que eles acabam prestando esse serviço de saúde a uma população já aposentada, uma população mais idosa, né? E eles acabaram randomizando em 2 grupos. Um grupo para fazer uma estratégia de transfusão no perioperatório mais liberal, mirando o HB acima de 10, ou uma estratégia mais restritiva, mirando o HB acima de 7, que é mais ou menos o que a gente já acaba vendo nos outros estudos também. E, obviamente, que nesse contexto, excluiu pacientes que tinham instabilidade hemodinâmica decorrente da anemia, por exemplo, ou pacientes com choque cardiogênico também. E ele acabou fazendo um protocolo que avaliou, então, no endpoint primário, um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto, necessidade de revascularização, AVC e insuficiência renal aguda. E acabou depois avaliando num outro contexto, num desfecho de endpoint primário, eles pegaram o desfecho cardiovascular, tiraram a parte de complicações como infarto, avaliou infecção também, mortalidade geral, e a gente acabou tendo um seguinte achado no endpoint. Então, era um estudo que avaliou se haveria um benefício de uma conduta mais liberal, né, dando mais transfusões para os pacientes. A gente teve uma população média de 70 anos, a maioria eram homens, e a grande maioria eram cirurgias vasculares, e era uma população bem doente lá. Metade deles tinham diabetes, a maioria deles tinha doença coronariana, infarto prévio, por exemplo, e o HB médio perfil era bem de cirurgia vascular mesmo, né, Zé? Bem multicomórbido, né? Que é o que a gente acaba vendo, então, para cirurgia de aneurisma, muita cirurgia de revascularização de membro inferior também. Então, uma população de risco e cirurgias de risco também. Acabou que no endpoint, né, no resultado, o que acontece? A gente viu no desfecho primário, no endpoint primário da estratégia liberal, teve um pouco menos de desfecho, mas que não atingiu uma significância significativa, importante, né? Foi 9,1 no grupo liberal versus 10 na estratégia restritiva, com uma diferença média de 2 pontos de HB entre os 2 grupos. E também não teve diferença de mortalidade geral no segmento de 90 dias. Quando a gente acaba avaliando o desfecho de complicações cardíacas, tirando o isquêmico, né, tirando o infarto, o grupo liberal teve menos, chamando atenção até mais no ponto de menor incidência de insuficiência cardíaca e uma menor incidência também de arritmias. E mortalidade geral acabou não tendo uma diferença significativa também, nem tempo de internação e nem taxa de infecção. Mas chamando a atenção que a estratégia restritiva ela foi segura, como a gente já viu na maioria dos outros estudos, e também mostrando talvez um benefício a mais, reduzindo taxas de infarto, de insuficiência cardíaca e arritmias. Então, é aquela coisa, né, Lapa? Dá para você individualizar, acho que em linhas gerais, manter o HB em torno de 7 nesses pacientes, mesmo de alto risco, é seguro, mas talvez numa população que tem um risco aumentado de insuficiência cardíaca ou arritmia,
talvez eu possa dar uma individualizada, né, para reduzir um pouco esse desfecho. O que eu só queria comentar que eu achei diferente é que talvez a gente poderia pensar que, ao contrário, né, que insuficiência cardíaca no grupo liberal poderia até ter mais, por uma sobrecarga volêmica, né, por taco que a gente acaba vendo, né, mas não foi o que o estudo acabou vendo. Fato que teve baixa taxa de eventos também esse estudo, e entra um pouco do que a gente comentou no estudo do DOAC, mas é um estudo também que acaba ajudando também nesse contexto de cirurgias de alto risco, pacientes de alto risco. Acho que a moral da história é que a gente acaba sendo seguro manter um HB em torno de 7, só talvez atentando com insuficiência cardíaca e arritmia, que na estratégia liberal teve uma incidência um pouquinho menor. Lembrando, a gente falou, eu não lembro se deu tempo de falar no XP desse ano, mas tinha esse slide, né, que é o consenso que saiu no Critical Care, se eu não me engano, que era justamente isso, né, manejo de hemotransfusão liberal versus conservador em diferentes cenários, né, e aí o liberal era HB menor do que 9 e 10, porque varia de trabalho para trabalho, aqui foi 10, tem outros trabalhos que botam 9, e o conservador, quando caía abaixo de 7 e 8, também varia de trabalho para trabalho, aqui eles usaram 7. E aí, geralmente, na maioria das situações, incluindo cirurgia não cardíaca como essa, cirurgia cardíaca, sepse, e vários outros, hemorragia digestiva alta, que o paciente não está em hemorragia agora, né? Aquele paciente às vezes sangrou ontem, está na UTI agora e tal, não está instável. A tendência é você ir no conservador. Como esse trabalho aqui, se a gente for ver na letra fria, o endpoint primário foi neutro, né? Se é neutro, você vai tender a ir para a estratégia mais conservadora, né? Apesar de, eu vi alguns comentários lá isso, né? Olha, está tendendo a ser melhor para o liberal, né? Apesar de não ser estatisticamente significante, mas foi ali para o lado liberal. Talvez na hora que você somasse com outros trabalhos desse positivo, né? Meta-análise e tal. Mas a situação que ele bota realmente como indicativo de você ser mais liberal é justamente paciente com síndrome coronariana aguda, e a principal evidência vem do MINT Trial, que Renato Lopes é um dos autores, né? E é interessante que o MINT Trial, quando foi publicado, ele era essa mesma coisa, ele era neutro, teoricamente, na letra fria, né? O endpoint primário não teve diferença, mas ele tinha uma clara, até mais do que isso, né? Tendência de benefício para liberal, né? E aí teve outras subanálises depois do MINT, se era infarto tipo 1, se era infarto tipo 2, se era, enfim, vários outros detalhes. Mas acho que é um trabalho que, na letra fria ali, ele ratifica o que as diretrizes já dizem, mas sempre aquela história do bom senso, realmente, né? Você vê ali a situação clínica caso a caso, né? Uma coisa é um cara que tá ali no pós-op de vascular, coronariana, que tá com HB de 9,5, que no pré-op já era 10,1, tal, não variou muita coisa, segue o jogo. Outra coisa é esse mesmo coronariano que estava com 11,5 no pré-op, agora está com 7,4, né? São situações bem diferentes, né? Bem diferentes, eu acho, de uma para outra. Beleza. E último agora. Figueiredo, uma das coisas que ainda não chegou aqui no Brasil, eu não sei o motivo logístico, mas assim, a Polipil para pacientes de prevenção secundária, por exemplo, é um negócio muito bem estabelecido. O Valentin Fuster é um dos caras que ajudou a implementar, né, os estudos e tal. Eu estava até revisando hoje, tem estudo do New England com paciente pós-infarto, que ao usar a Polipil raiz, né, que era basicamente a AS, Ramipril e a Tova, isso em cima comparado com o tratamento usual, que vai entrar, né, IECA, AS, estatina, obviamente, mas só o fato de você botar numa pílula só, diminuiu em 25% no mês, isso é uma baita diferença, né? Artigo de 2022 do New England, para quem tiver interesse de ver, só botar Polipil, Valentin Fuster, New England, que vai aparecer no Google, e é uma coisa muito respaldada aí para tratamento de prevenção secundária, e para hipertensão nem se fala, né? Todas as diretrizes colocam que o ideal é que você deveria usar a combinação de 2 ou 3 medicações num comprimido só, apesar da gente, infelizmente, não ter isso no SUS, né? E vários trabalhos mostrando também que melhora a aderência, baixa pressão e tal. Teremos agora a Polipil da ICFE? Não, comenta aí. Eu acho que a briga é em todos os lugares, a gente discute um monte de medicação nova, um monte de medicação com benefício, mas uma grande briga é fazer o paciente tomar, né? Então, na IC, isso é ainda mais frequente. A gente tem a terapia quádrupla, mais um monte de coisa que usa juntos, os caras ficam coronariano, mais coisa ainda. Então, esse estudo que a gente vai comentar agora é um estudo que chama POLY-HF,
que testou a polipílula, então, no cenário da EC. Então, eles pegaram pacientes com fração de ejeção abaixo de 40, que eram pacientes com EC com fração de ejeção reduzida, e compararam a usar polipil contra tratamento usual. O grande problema aí, saiu um artigo no Jack Heart Failure agora em 2024, falando que 18% dos pacientes usam a terapia quádrupla aí em dose otimizada, é muito pouco. Né? Nesse trabalho, eles pegaram 212 pacientes e randomizaram para usar ou tratamento usual, otimizando o tratamento, ou a polipílula. E no basal, era 45% a 50% dos pacientes estavam usando as 4 medicações, nem em dose otimizada, estavam usando terapia quádrupla. Então, metade dos pacientes estavam usando. O que foi essa polipílula? Né? Eles encapsulavam os 3 comprimidos, juntavam 3 medicações numa pílula só, que era espironolactona 12,5, empaglifosina 10 e succinato de metoprolol, que daí teria 4 doses, porque tem que escalonar. Então, teria 4 tipos de polipílula. Espirona 12,5, empa 10 para todos, e succinato de metoprolol de 25, 50, 100 ou 150. Você ia poder ajustando de acordo com a frequência cardíaca do seu paciente. Não daria para colocar um vasodilatador, porque eles comentaram, o ideal seria pôr sacubitril valsartana, mas usa 2 vezes por dia, não daria para colocar na mesma pílula, etc. Então, ficaria uma polipílula e mais um vasodilatador. Poderia ser sacubitril valsartana, um ramipril, um BRA, etc. E daí, eles avaliaram, 212 pacientes, avaliaram em 6 meses se isso faria diferença na fração de ejeção. Esse era o desfecho primário. E fez diferença, aumentou 3,4% mais no grupo que usou a polipílula. Então, o basal era 29% para todo mundo, de média, e quem usou a polipílula foi para 39%, quem não usou foi para 36%. Eles também melhoraram o tratamento e melhorou, mas teve uma diferença. Quando foi para os desfechos secundários, eles avaliaram hospitalização por IC e visitas ao pronto-socorro, né, por fora de C, e reduziu em 60%. É um estudo pequeno, não tem poder para a gente falar com certeza a polipílula reduz, mas sugeriu que poderia reduzir um pouco aí de desfechos, melhorou a qualidade de vida e melhorou a adesão, né? Teve até medida das medicações sexas, etc., mostrando que melhorou a adesão. Eles fizeram vários trabalhos, fizeram isso além dessa estatística habitual, fazer o win ratio, que a gente já comentou bastante em vários outros estudos, né? E no win ratio desse trabalho também ganhou, foi 1,72, 72% de benefício no grupo que utilizou a polipílula, principalmente por causa de qualidade de vida, etc. Então, sugerindo que realmente a gente conseguiria, é um estudo pequeno, mas mostrou que melhorou bem a adesão dos pacientes e mostrou até melhorou qualidade de vida e poderia até melhorar um pouco de desfechos nesses 6 meses, a curto prazo. Né? Se a gente colocar isso a longo prazo, talvez a gente conseguisse um impacto maior em outros desfechos. Né? Então, bem interessante. E eles fizeram esse esquema de encapsular numa cápsula só, exatamente para não perder a farmacodinâmica de cada uma das medicações. Então, não sei como chegaria no Brasil isso daí, não, mas que seria legal, seria interessante. Eu vou falar só o que eu falei, eu escutei o Valentin Fuster falando, isso é bem relevante, né? Porque aí muita gente fala, não, mas eu não poderia manipular essas medicações, porque realmente é complicado, né? O paciente ficar usando esse bocado de remédio diferente, tá? Não posso mandar manipular. Um dado muito interessante que o Valentin Fuster falou é que nessa polipílula inicial, que eu acho que era, eu não me lembro se era Simva no lugar da Toba, acho que era Simva, que era Ramipril, AS e Simva. Eles tiveram que gastar 20 milhões de euros e testar 40 combinações distintas até chegar numa combinação que de fato entregava nível sérico, farmacocinético, farmacodinâmica, tudo bonitinho, igualzinho, ou muito parecido às 3 medicações isoladas. Então, cuidado, agora porque não vai testar a farmácia. De qualquer farmácia de manipulação ter esse resultado que a gente espera. Pois é, então aí tem que testar, fazer como tá fazendo aqui. E digo mais, viu? Obviamente que se você tá dando o mesmo nível sérico das isoladas, há uma tendência de acontecer o que foi sugerido aqui, né? De até melhorar parâmetros surrogate endpoints, né? Como fração de ejeção, diminuir a internação, porque você vai facilitar a aderência e tal. Mas mesmo que fosse tudo igual, só o fato de você já simplificar o meio de campo, a pessoa poder tomar um comprimido em vez de vários, só isso já é um baita ganho para o paciente, né? Então vamos ver se a polipil pode ir para frente do mesmo jeito lá, né? Quando a gente ia para a polipil original, se eu não me engano, as doses diferentes eram justamente do Ramipril. Eu acho que podia ir aumentando a dose do Ramipril, a AS e a Toba ficavam. Exatamente. Então, aqui daria para passar ainda numa mega polipil, talvez, né, Figueiredo? Porque ainda dava para botar um Ramipril na jogada, um Lisinopril, alguma coisa do tipo, né? No lugar da sacubitril valsartana e ficar a terapia quádrupla no negócio só. Óbvio
que a labilidade de um paciente com ICFE é muito maior do que com um paciente hipertenso que vai usar Sim. 3 antihipertensivos num comprimido só. Óbvio, né? Não tem nem comparação ao grau de complexidade do paciente. Mas é o que a gente sempre fala, quando a gente vê aquelas prescrições com 10 medicações diferentes, paciente com encefala, eu sempre penso, rapaz, eu acho que eu não conseguia tomar isso tudo direitinho a longo prazo, porque é uma logística complexa ali de você ter remédio de meio-dia, tem remédio de 4 horas da tarde, tem remédio à noite, de manhã, tem remédio de jejum, é complexo, né? Então, esperemos que vá para frente. Isso vai precisar de muito estudo ainda, estudo pequeno, como você disse, mas eu acho que tem um campo bom aí no paciente com ICFE, né? Para simplificar o meio de campo. E queria só lembrar duas coisas aqui, que falando em polipílula, lembrei de uma cobertura que a gente fez, né? Eu já estava mas no ESC de 2023, daquela composto de erva chinesa, lembra? Que era o Kiliantin. Isso daí também, eram 11 ervas, né? Mudou desfecho e ninguém nunca mais falou, né? Da polipílula, mas ninguém nunca mais falou disso, né? Achava que era do Tom Chiló, mas teve esse daí também. É verdade. Que aí a gente até comentou que não sabia o que era, né? Porque tinha extrato de escorpião junto com erva, com não sei o quê. O que é que fez a diferença aí na jogada? Era uma polipílula chinesa aí de ervas, né? E outra coisa, a gente tem visto muito sobre IA, falando sobre testar moléculas novas de antibióticos, né? Antimicrobiano. Quem sabe pode ser o futuro para não ter que gastar tanto e talvez chegar em fórmulas mais fáceis, né? Sim, que tem mais certo também. Sim. Que atinge nível sérico, né? Adequadamente e tal. Boa. Então, assim, resumindo aqui para a gente escolher o trabalho preferido aí de cada um e tal. Então, ó, a gente cobriu 6 trabalhos de FA, coisa pra caramba. A gente cobriu 4 trabalhos de dislipidemia, 2 de DAC e 1 IDC. Acho que deu 13 trabalhos no final. Seria 14 porque um dos de lípidos eram 2 trials num só, né? Que é o CORE e o CORE2. Mas foram 13. Então, ó, resumindo, em uma linha cada um. De DCAF, paciente com FA, que revertia para sinusal, bebia café antes, continuar tomando café depois, diminuiu a recorrência. Mera EF, paciente com, muito parecido, paciente com FA, né, que voltava para sinusal usar o metformina em pacientes com MC acima de 25, que não tinham diabetes, ou seja, não teria indicação a rigor de metformina, diminuiu a recorrência, mas trabalho ainda menor do que esse do DCAF. O ADAPT-IF, paciente colocar stent há mais de ano e que tem FA, você usar só anticoagulante, foi não inferior a usar anticoagulante quanto plaquetário. O Optima IF, paciente, mesma coisa, paciente com FA, mas com stent mais recente, você abreviar mais o tempo de antiagregante, foi não inferior a usar o tempo usual que a gente está acostumado. O Ocean, é bom agora que agora você tem que ver se a memória tá boa, porque é só um nomezinho aqui, o mapa mental todo fechado. O Ocean, que é o paciente que fez ablação de FA, ficou em ritmo sinusal bonitinho ali, cerca de 1 ano e meio depois da ablação. Testaram 2 estratégias que a gente não gostou muito, que era a Riva subdose versus AS, e foi muito parecido eventos nos dois. Não é, a gente não costuma usar nenhuma das 2 estratégias na prática, né? Ou usa Riva dose plena, DOAC dose plena, ou consideraria usar nada. O dado mais importante do estudo é um dado indireto, a taxa de eventos foi muito baixa, isquêmico, em ambos os grupos, então parece ser um grupo com menor risco tromboembólico. Se fosse pelo Chades-Vasque, calculado ali, era para ser um risco de 1,9%, 2% ao ano, e deu 0,3%, 0,6%, bem mais baixo. Closure AF, paciente com FA, com Chades-Vasque aumentado 2 ou mais, Has-Bled alto, ou com histórico de sangramento prévio. A grande questão era, já que esse paciente tem alto risco de sangramento, fechar apêndice atrial esquerdo por oclusor percutâneo versus terapia padrão, a maioria com anticoagulante, será que é não inferior? Não foi não inferior. A terapia tradicional com anticoagulante foi melhor do que a oclusão de apêndice atrial esquerdo. Para lípidos, o principal trabalho foi o Vesalius CV, que viu que em pacientes de risco muito alto, ou alto, né, no caso diabéticos de alto risco, você acrescentar ali evolocumab quinzenalmente, a terapia padrão, diminuiu o MACE em cerca de 25%, né, eram pacientes que tinham LDL basal de 122, baixou ali para 45 com os evolocumab, diminuiu o risco cardiovascular. Terapia de CRISPR, né, inibindo ali a ANGPTL3, diminuindo em cerca de 50% LDL, 55% triglicerídeo em pacientes que não estavam controlando níveis lipídicos ali com terapia tradicional.
Trabalho pequeno, 15 pacientes, fase 1, mas abre aí toda uma avenida de terapia gênica para pacientes com dislipidemia. Estudo CORE e CORE2 do time, mostrando que o Olezarsen, inibidor da ApoC3, diminuiu bastante triglicerídeo, e com isso, em pacientes que tinham triglicerídeo acima de 500, diminuiu o triglicerídeo, junto com a queda do triglicerídeo, diminuiu 85% pancreatite aguda. E o estudo Coral Reef Lipids, que testou Elicitid, né? Provavelmente vai ser o primeiro inibidor de PCSK9 via oral a chegar ao mercado, diminuindo em cerca de 55%, 56% o nível de LDL. DAC, meta-análise de beta-block no paciente com infarto, fração de ejeção maior ou igual a 50%, não reduziu o MACE, não precisamos fazer de rotina, podemos usar por outros motivos, mas para diminuir MACE não mostrou vantagem. Estudo TOP, que Zé comentou, pacientes em pós-operatório de cirurgia vascular ou outras cirurgias grandes, a maioria com histórico de cardiopatia prévia, transfundir com HB de 7 de cutoff ou 10 de cutoff, não alterou o endpoint primário, de endpoint secundário teve algumas tendências ali de melhora na estratégia liberal, mas o endpoint primário foi neutro. E o último, POLY-HF, paciente com ICFE, fazer uma estratégia de polipílula somando espirono, DAPA e beta-block, diminuiu ali internação, sugestão, endpoint secundário, endpoint primário, melhorou um pouquinho mais, cerca de 3 pontos, a fração de ejeção em relação ao grupo tradicional, né, com cada medicação separada ali. Esperamos cenas dos próximos capítulos, trials maiores, para ver se dá para confiar na polipílula e na ICFE. É isso, meu povo. Desses 13 trabalhos, eu vou perguntar aqui para quem está assistindo, temos mais de 100 pessoas aqui com a gente, comentem aqui no chat o que é que vocês gostaram mais, se fosse para escolher um trabalho só, quais vocês escolheriam, o que é que vocês acham que é mais importante para o futuro da cardiologia. Pergunto para vocês agora, qual trabalho vocês escolheriam aí? Acho que o que vai mais mudar a minha prática vai ser beta-block, que é o que a gente já estava querendo muito. Eu ainda trabalho na emergência, trabalho em UCO, então acho que para mim vai ter bastante impacto também. Muda amanhã já, né, Zé? Isso aí não tem conversa, né? Eu pensei no beta-block, mas o beta-block é aquela história do Red Tag, eu já sabia, né? A gente já esperava pela análise dos outros. Então eu vou, o que interessa é a minha saúde, não tô brincando. O de CAF, eu acho que o de CAF é o que a gente vai mais discutir no consultório. Que a galera vai mais... Caiu tanto que até caiu. Até a gente tá querendo sair aqui agora, Zé. Me escuta bem aí? Sim. Acho que o de CAF é o que vai mais render visita ao consultório e mais resenha com os pacientes, sem dúvida, né? Boa. Não, acho que boas escolhas. Eu acho que o DCAF, certamente para o consultório, muito paciente vem perguntar para a gente essa questão, né, de café e tal. Acho que é relevante. Aí, Figueiredo, agora apareceu até coisas superiores me tiraram da live, pô. Querem que eu fale as coisas aí. Aí, ó. As meninas estavam vendo com Patrícia ontem o filme novo, os fantasmas se divertem. O negócio tá meio sobrenatural. Aqui a gente saiu junto aqui também do negócio e tal. Eu acho que o do beta-block com certeza dá para usar amanhã. O DCAF dá para usar amanhã já na prática clínica. Eu acho daqui a uns 10 anos, talvez o trabalho que a gente lembre mais. O do beta-block é muito importante, mas o Vesalius eu acho que é um belíssimo trabalho. E eu acho que daqui a uns 10 anos, talvez a gente tenha metas mais agressivas de lípidos e a gente vai citar ele lá no meio do caminho, do mesmo jeito que talvez o principal trabalho que tenha jogado nas duas diretrizes brasileiras e do ESC, a meta de LDL abaixo de 40 em pacientes de risco extremo foi o Fourier, né? Tanto é que os critérios de risco extremo vêm do Fourier e tal, né? Então acho que o Vesalius vai seguir nessa mesma linha. Eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai estar com níveis de LDL ainda mais baixos do que as diretrizes atuais. Ele vai ser protagonista nessa história. Impressão, né? Mas concordo, as escolhas de vocês. Ainda bem que vocês escolheram esse, que aí fica um para cada coisa aqui e a gente não fecha nada. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Vitor colocou no beta-block. Boa. Beta-blockzão bem importante. O CRISPR no futuro também é importante, né? Pensando daqui a 10, 15 anos, foi o primeiro passo, né?
Esse daí eu acho que já é bem longe, viu, Zé? Mas vai chegar alguma hora, e acho que daqui a 30 anos a gente vai olhar para trás e a galera vai dizer, meu Deus, a gente vai estar contando pros netos da gente, olha como é que a gente tratava dislipidemia, hipertensão em 2010, 2020 e tal, e o pessoal vai dizer, nossa, que coisa primitiva. Tem total chance a gente evoluir para isso. Vitor falou também aqui da Polypil. Eu sou fã de Polypil. Acho que Polypil em Cefé definitivamente tem um potencial bom, apesar dessa instabilidade dos pacientes, que é bem maior do que os outros cenários e tal. É isso, meu povo. Acho que cobrimos bem. Fizemos aqui 1h50 de live da noite. Foi bom, mas é porque o congresso foi melhor do que eu esperava, viu? Quando a gente tava vendo aqui a lista dos trabalhos que eu saí, eu falei, o congresso vai ser bom, mas eu acho que não vai ser o pipoco, não. Mas foi muito bom. Excelente. E é isso, acho que com isso a gente completa aqui o trio de ouro aqui dos congressos internacionais do ano. E a próxima fase agora, mais uma vez, revisão para a prova do TEC, comecinho de dezembro. Vem com a gente, vocês todos ficaram com a gente aqui até agora. Acompanhe a revisão do TEC. Quem nunca acompanhou o desafio do TEC tem que acompanhar, porque é divertido, tem muita coisa boa e é pancada de conhecimento. Se vocês acham que a gente falou muita coisa aqui em 1h40, vão lá nas aulas do TEC, vocês vão ver o que é bom para tosse no melhor sentido possível. É isso. Zé Figueiredo, obrigado pela companhia, como sempre. Satisfação. Vamos que vamos. Valeu. Abraço. Valeu.